Fala, galera! Como é que vocês estão? Como é bom estar com vocês. E aí, Natan, tudo bem? Tudo bem, Maísa, e você? Tô ótima. Estamos no nosso terceiro episódio e nós estamos com um convidado aqui, galera, que vocês não vão imaginar, não vão nem saber o que tá vindo por aí até ficar no final desse vídeo, tá? Bom, nós estamos aqui com ele, bacharel em teologia e também engenheiro florestal. E o que mais aparece quando você fala o nome dessa pessoa é cultura. Produtor cultural. O que mais que ele fez aí, ô Natan? Bom, esse é multifacetado, né, Maísa? É músico, é diretor de cultura, Uau. né? E é escritor também. Tem um livro, autor de poemasias, que são escritos da adolescência na contemporaneidade. Ele tava contando um pouco da história pra gente aqui, vai contar pra vocês também. E então, com vocês, nesse nosso terceiro episódio do StarCast, antes de apresentar, nós precisamos sempre lembrar, se inscreva no nosso canal, pessoal. Clique aqui em like, já dá um like logo no início pra você não esquecer. Compartilhe, tá? E também siga-nos lá na rede social, no Instagram, StarCast e Space Agency, ok? Com vocês, pessoal, um convidado de honra, Valdir! Seja bem-vindo, Valdir. Olá, Valdir! Obrigado. Bom Obrigado, dia, Natan. como é que você tá, Valdir? Bom dia, melhor agora, um pouco nervoso ainda, né? Mas uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Cumprimentar todos que nos acompanham e é isso aí. Nossa, né, Maísa? Nossa, quando o nosso CEO falou, vamos convidar o Valdir lá, pra mim, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu quero muito conhecer mais de você, Valdir. Conheci o Valdir há algum tempo atrás, mas era um pouco distante, então hoje eu tô muito feliz de estar aqui com você. Eu estou, assim, impactado, né? A estrutura aqui da agência é surreal. Fantástica, Parabéns, né? parabéns. Obrigado, Valdir. E a ideia é essa, né? A gente tem um espaço onde a gente possa contar um pouco da história das pessoas de Alta Floresta, sabe? Exato. De quem fez coisas acontecerem aqui. É verdade. A gente sabe que é uma cidade que tem muita gente interessante, muita gente lutadora. Muitas vezes essas histórias passam entre os nossos dedos, né? A gente não fica sabendo o que aconteceu. Não, e muitas vezes as pessoas só olham a empresa, a pessoa pública, mas não conhece a história até chegar ali. Exatamente. E esse é o objetivo do StarCast, né, Natan? É trazer a realidade, o que a pessoa passou até chegar aqui, né? Então, eu acho que isso é tão importante pra construir. E as pessoas passam a te olhar com um olhar mais humanizado, né? Que a gente fala. Mais, assim, de empatia. Nossa, ela passou por aquilo pra estar aqui hoje. É verdade. Então, essas são histórias. Inspira, né? Porque quando você conhece a história, você sabe de onde veio, você sabe o que aconteceu. Porque muitas vezes a pessoa olha de fora, né? E é aquela história que só vem seu palco, mas não vem os bastidores, né? Literalmente. Se tratando do nosso trabalho, principalmente. Uau. É muito palco e bastidor, muito. É verdade. Palco e bastidor tem direto, verdade. né, Valdir? É verdade. Bom, gente, e a nossa conversa hoje, na verdade, tá mais cultural, mais na parte artística, que eu amo, inclusive. Sou muito dessa parte de cultura, de música. Meu pai também já foi aí. Verdade. Tem uma história Tem na uma música história aqui. na E cultura aqui né? em Alta Floresta, né? Então, servidor por muitos anos, né? É verdade. Ensinou aí a galera a tocar violão. Então, assim, pra mim tem uma história de vida ligada. E por isso que eu falei que eu tava muito ansiosa pra falar com o Valdir. Então, pra mim, esse episódio vai ser especial, pessoal. Então, fique até o final com a gente. Bom, sem mais delongas, vamos começar um pouquinho falando sobre quem é o Valdir. Quem é o Valdir aí? Fala um pouquinho sobre você, sua história de vida pra nós. Quem é você? Bom, eu tenho 38 anos. Minha história, eu acho que se confunde com meu relacionamento com a arte, né? Eu comecei a estudar música muito cedo, eu tinha 9 anos quando eu comecei a estudar piano, e de lá pra cá vem meu envolvimento, né? E uma história nesse sentido. E aí me relacionei com o teatro logo na adolescência, comecei um trabalho com dança, né? Totalmente imprevisível, e uma relação, isso passou a ser minha vida, né? Desde então, a cultura, a arte, a produção cultural como um todo passou a ser a minha vida. A minha formação acadêmica vem meio, né, na tangente aqui, né, meio na teologia por interesse de conhecimento mesmo, na engenharia por achar que poderia ter um interesse profissional naquela área que não se concretizou. Mas a minha vida é a música. Mas né? interessante. A arte é esse relacionamento e eu sou muito grato por viver que o Valdir começou e terminou, né? Isso é importante, né? Assim, ele não tinha certeza, mas ele começou e terminou. Fez teologia, fez engenharia florestal, né? Eu não consigo ficar pela metade. Isso é uma característica. Não Você leva consigo. isso como lema de vida? Muito. Eu
Nossa, eu não consigo começar um livro e não terminar. Não consigo. Uau! É sempre, e sempre de muita dedicação. Eu comentava com os colegas na época assim, mesmo identificando ao longo da jornada lá dentro, que não era a minha área, eu me dedicava da mesma forma. Eu nunca fiquei de recuperação na minha vida. E passei a faculdade sem ficar, sempre com notas altas, sempre com bastante dedicação. Isso vem de você, assim, Valdir? Vem. É uma... Foi sua criação, que assim, tu teve alguém, né, que te inspirou. Você sabe por que eu falo isso? Porque, infelizmente, tem pessoas também que não conseguem terminar por conta da criação, né? Não tem esse exemplo. E às vezes... De quem que você tá falando, Maísa? Não, só tô dizendo. Porque eu não terminei assim. Eu acho muito diferente. O Nathan tá servindo aqui o capuz pra ele, galera. Mas é brincadeira, a carapuça gente. foi pra ele. É que eu senti essa, porque tem gente que passa por isso mesmo, e eu tenho dificuldade em terminar, né? Larguei alguma faculdade já. Mas, por exemplo, o Valdir teve essa determinação de, olha, eu comecei, mesmo que eu não vá trabalhar, eu vou, né, aprender tudo que eu puder, que vai ser valioso em algum momento. Eu tive uma criação bastante rígida, principalmente nessa situação educacional, né? Meu avô era uma grande referência, os meus pais eram referências, mas também vem, eu acho que muito disso, né, da personalidade, porque também em casa vinha perfis diferentes, né? Legal. Da minha irmã, do meu irmão. Sim. Mas assim, de maneira geral, isso é uma realidade. Meus irmãos também formados, meu irmão terminou já o doutorado, Que minha legal. irmã é formada também, então a educação sempre foi uma prioridade. E eu sempre fui muito determinado em tudo. Em tudo que eu faço, acho que às vezes até demais, né? Me lanço demais, me envolvo demais. Se entrega, né? Muito. Entendi. E nos estudos era uma característica, uma característica também até Que hoje. legal, Valdir. E você nasceu aonde, Valdir? Você é daqui mesmo, da Sou Floresta? cuiabano. Cuiabana, alô, galera de Cuiabá que tá nos assistindo aí, ó. Cuiabana entre nós. Sim, vim de lá, minha família veio de lá, né? Vieram a passeio, a priori. Olha! E aí gostaram daqui. Gente, a Alta Florestinha nunca decepciona. Apaixonou, né? Nunca decepciona. E olha que isso eu tenho 38, eles vieram pra cá, eu tinha 2 aninhos, Você né? tava no início, não tinha nada. Nada Se com apaixonaram na nada. época pela cidade, ficaram. Por fim, agora foram embora e eu fiquei. Olha aí. Mas não teve nada a ver com aquela época de saindo de garimpo? Teve um pouco de certa também? forma. Um tio meu era piloto, residia aqui naquela época. Eu acho que, salvo engano, quando eles vieram, ele já não estava mais aqui. Entendi. Mas falava sobre a região, falava sobre a prosperidade que tava aqui, cidade, né? tudo, Meu pai né? falava muito disso. E aí eles vieram e se encantaram e ficaram. E né? foi uma movimentação legal. interessante, né? Porque veio gente de todo o Brasil aí, todo. né? Principalmente a galera lá do Paraná, vieram tudo pra cá. E Meu foi pai é um tudo desses. desbravadores, Sim. né? Então imagina você vir aqui encontrar, né? O ano passado, no Dia do Pioneiro, eu fui plantar uma árvore no Parque dos Pioneiros, porque a minha família é considerada pioneira. Que legal. Tem a foto Legal. lá Só com a uma placa. pausa, onde é esse parque? Só pra eu saber. É aqui, na Jota, no final da Jota. É, Vocês gente. estão ao lado do Parque do Pioneiro. naquele Nós Aqui, não embaixo. sabíamos. Eu não sabia. ao E ali? final daqui dessa... Qual que é? DJ? Essa é J5. Não, mais mas você assim, fala o bairro aqui é JH. É HJ. ali. HJ, justo. Aham. No final da HJ é o Parque dos Pioneiros. Que legal. E aí lá no cantinho tem uma área destinada aos familiares, a um plantio de árvore representando sua família. E aí tem uma plaquinha que coloca. Tem uma placa lá. E é aberta a visita. Aberta a visita. Olha aí, pessoal de Alta Floresta. Você Então, nunca foi. isso é cultura. Eu não sabia. E nós tô E falando aí tem que o Dia do Starcast é Pioneiro, cultura. né? Tem toda essa celebração. E hoje Que dia é Família esse? Pioneiro. Dia do Pioneiro, você lembra? Salvo engano, 25 de novembro. Uau, então dá pra ir esse ano, hein, galera? Eu não perdi ainda. Não perdi. Vai ter, inclusive, esse ano a Secretaria de Cultura que deve organizar e prevê-se uma celebração bem bacana. Que legal. Legal. Não, vamos marcar presença. A Space vai estar lá, com certeza. Olha que maravilha. Mas e aí, então, você já falou um pouquinho como que você veio aqui pra Alta Floresta, né? Então, a gente pode dizer que você é meio alta-florestense? Já, porque sem com 2 dúvida. aninhos, né? Então... A vida toda aqui, a né? vida Com toda certeza, A vida aqui. toda aqui. Né? E você disse também que veio por conta da sua família. Mas assim, como que você falou que fez duas graduações, né? Teologia você fez aqui mesmo? Sim, aqui. Tudo aqui, Ambas localmente. E aí, como que você foi construindo a sua carreira até você chegar aonde você está hoje, que muitas pessoas acabaram de ouvir, talvez não te conhecem. Sim. Você falou que fez teologia e fez engenharia florestal. Porém, não atua. Justo. Né? Então, Engenharia o que você florestal, tá não cheguei a pegar nem meu diploma, acredita? Olha só. E aí, Peguei então, o atestado de formação, nunca fui buscar. Aham. Nunca então, fui buscar. diga aí, por que você escolheu essa profissão atual que você tá hoje? Que não é nenhuma das duas que você Eu acho fez. que não fui eu que escolhi, na verdade, né? Eu fui escolhido. Que E acredito legal. muito nisso. Eu acho, assim, a minha trajetória se confunde muito com a minha fé. Eu acredito muito que Deus direciona
a gente. Tanto que as coisas pra mim que acontecem, que eu acredito que vêm, são coisas que eu não planejei, que eu não tracei, que eu não... E assim foi a Ágape, assim foi a produtora que eu trabalho, assim foi estar diretor de cultura, assim foi estar ocupando os espaços que eu ocupei até hoje. Aconteceram de maneira meio inusitada e a partir do momento que aconteceram, eu exercitei minha fé para entender se aquilo partia mesmo de Deus e acreditei como que sim, propósito como também, propósito né? e tudo. E é isso. E aí foi fluindo a partir daí, né? A partir desses encontros. Também a engenharia florestal, também a teologia, assim, não é porque eu respeito muitos profissionais dessa área, não me arrependo de ter feito, mesmo não atuando. Também acredito que cumpri um propósito maior do que o conhecimento em si, estando ali. E é isso. Que legal, hein? E você vê que tudo se encaixa, né? Eu acho que o Valdir, pra falar dessa maneira, tipo, olha, eu saí de lá, mas teve um motivo, né? É porque você olhando pra trás consegue ver que se encaixou no teu caminho Sem de dúvida, vida, sem né? dúvida. Deus vai conduzindo. Se você quer, né? Se você aceita, e eu acredito nisso, né? Uhum. Se você aceita, confia que Deus está no teu... Se você entrega o controle, né? A partir daí, eu acredito que ele vai direcionando as coisas e a gente vai vivendo aquilo que ele quer que a gente viva, né? Que legal. E Eu acho tenho muito fé nisso. interessante Show. o fato, assim, o Valdir tava contando, você começou a aprender piano com 9 anos, você falou? Justo. Com 9 anos. Na minha casa, ó, pra você ver a determinação. E olha como que as coisas Em são. alta floresta, né? Porque Em a gente alta vê que é floresta. meio difícil. Eu ia as pessoas falar falam, isso "Poxa, Minha agora, irmã era né? meio Natan, sabe, Maísa? Ela começava as coisas e não, E não acabava. terminava. Olha aí. Quando ela começou a fazer teclado, eu sabia que, assim, vai ser fogo de palha, ela vai parar. E meu pai não tinha condição de pagar pra nós dois. Quando ela parou, eu falei, agora eu quero. Ah, entendi. Aí eu procurei ele e falei assim, ela parou, agora me dá a oportunidade? Aham. Porque eu quero Que fazer. legal. Isso eu tinha 9 anos e eu estudei 10 anos e meio. Sim. Piano clássico. Piano erudito, Que justo. 10 legal. anos e meio. Aham, e aí foi isso. E assim, aí meus pais contam, né, que a música sempre esteve em mim, que desde criança minha brincadeira era cantar, minha brincadeira era brincar com instrumentos de brinquedo, violãozinho, Olha. coisas assim. Sim. Tava no Então, sangue já o negócio, né? Genética, então, né? E assim, mais uma vez, abordando fé, pra mim não tem uma relação mais íntima com Deus do que a música. Uhum. É uma... Sou suspeita a dizer. Pois é, Vocês não é? dois, né? Nossa, parece que quando parece que assim, todas as coisas em volta somem Flui, e sou eu é e verdade. ele e pronto. Se conecta mesmo, né? É verdade. Que legal. Você Não, tá- assim, não tem uma experiência maior pra mim do que a música. E só uma curiosidade, você tava falando aí da sua família. Não tem ninguém que é músico na sua família? Absolutamente ninguém. Minto, tem um tio. Meu tio é cantor. Uau! Meu tio, irmão do meu pai, chegou a fazer carreira até e tudo, mas só. Você sabe por quê? Porque isso aí quebra aquela frase assim, não, O filho de peixinho, peixinho era. Não. Gente, isso aí sabe por quê? A minha família é um caso à parte, mas eu digo assim, todo mundo é músico lá. Justo. Menos a minha mãe. Ela se arrisca a cantar um Tentou pouquinho. algumas Mas, vezes. ó, meu avô, os meus tios, os primos, meu pai, a família, meus tios, tudo são músicos. E a gente veio nesse rumo aí também. Mas, assim, não é porque você não tem ninguém de referência, às vezes, nessa área, que você não possa ser o primeiro. Não. Né? Ou talvez o segundo da sua família ser. Né? E eu, assim, como professor, tenho N exemplos nesse sentido. Tem um garotinho que você deve conhecer muito, lá de Paranaíta, Ah, Mateus. aquele menino é um prodígio. Querido. Prodígio. Ele chegou na escola com 5 aninhos. E quando ele chegou, a mãe dele trouxe pra mim, assim, curiosa. Olha, eu tô trazendo ele aqui pra ver se ele leva jeito, que a brincadeira dele é música. Que legal. Não tem nenhuma referência, ele não tem ninguém na família dele que tenha qualquer contato que pudesse justificar ali, né? E desde a primeira aula experimental, ele já Uau. mostrou o talento que ele tinha e a dedicação. Ele tem habilidades, assim, surpreendentes. Eu não sei se chega a ter ouvido profundo, mas tem um ouvido, assim, absurdamente, né? Não, bem eu- sensível, né? Então, e não é um caso isolado, sabe? Exato. Eu recebi Então, uma vez um outro garoto, na época ele já era pré-adolescente, e ele gostava de música erudita. E eu assim, falei, que bacana, isso não é comum, né? Você vê um pré-adolescente ouvir Mozart, Bach, enfim. E aí eu falei assim, mas da onde isso vem? Eu entrei na internet, ouvi, gostei, e é isso. Ninguém na família dele ouvia, não tinha uma referência direta que justificasse assim. Sim. Não, parte dali. Não tem. Aham. Era dele. Então, porque tem muita gente que tem inclinação, né, filhos aí, e o pai acaba não apoiando muitas vezes, né, ou vem aquela história, É não, na sua verdade. família não tem nenhum músico, né? você vai ser músico do nada, Aham. né? E tem outro mito que a gente combate muito lá, que é o tal do dom. Eu fiz um vídeo, inclusive, na internet Que sobre maravilhoso isso. você falar disso, Valdir. Mas as pessoas perguntam assim pra mim, às vezes me abordam. Não, eu queria muito fazer tal atividade, mas será que eu tenho dom?
Aí eu falo assim, claro, que Sim. dom você tem, todo mundo tem. Aham. Agora, você está disposto a trabalhar o suficiente para desenvolver esse dom? Nossa, falou tudo, hein, Valdir? Essa é a história, né? Porque assim, cantar, qualquer um é capaz de cantar. Tem pessoas que têm habilidades natas, é uma situação. Então, mas aquela criança já canta extraordinariamente bem, ela tem uma habilidade Sim, nata, ok. Ok. Mas dom, todo mundo tem. Então, se você trabalhar verdade. o suficiente para desenvolver esse dom, você vai conseguir. Anota essa aí, hein, galera. Essa é isso Dom aí, ó, todo pra você. mundo tem. Todo mundo. Ok? Só precisa desenvolver. Entendi. Mas tem essa habilidade inata, quer dizer que, assim, algumas pessoas terão mais desenvoltura e vão chegar num nível, de repente, diferente? Ou é aquela Relativo. história de que o talento, né, perde por o trabalho duro, né? Se você trabalhar duro o suficiente, você Perde. consegue ultrapassar. Infelizmente, a maioria dos meus alunos muito talentosos são normalmente preguiçosos. Aham. Porque para eles é mais fácil, entendeu? E isso sei lá, faz-se um paralelo à vida. Então a coisa veio mais fácil, a tendência é eu ir. E assim, uma vez eu li uma pesquisa científica em relação a isso, né? Eles fizeram uma pesquisa com os músicos de alto desempenho das orquestras, né? Da Europa. E eles observaram, um músico com aqui, ele treinava 10 horas por dia. O aqui, 8. O aqui, 6. Ponto. Essa história de, mas o dom, o talento, a habilidade nata, trabalho. Sim. Dedicação, né? É isso. E a Entendi. constância também. Pergunta Você... pro Michael Phelps se ele tinha o dom nato. Não, ele tinha habilidades que o favoreciam. Mas quantas horas ele treinava por dia, né? É trabalho, não E tem... aquele mito das 10 mil horas lá, mais ou menos dizem que quando você alcança esse limiar das 10 mil horas, você, né, se torna um mestre naquilo que você já ouvi falar faz. sobre Tem uma história isso. dos Beatles também sobre isso. Não sei, que eu não tenho uma opinião formada sobre isso, não, pra poder dizer se é fato ou fake, né? Como hoje em Sim. dia tá... Fake É news. que 10 mil horas de dedicação numa coisa é bastante tempo, né? Então acho que você alcança fala um nível bem Isso que fala, expert, né? Quando eu ouvi falar sobre isso, é assim, se você alcança essas 10 mil horas, você já é expert naquela linha, naquela É porque eu área. acho que é isso, né? É uma quantidade, uma carga horária muito expressiva, né? Sim. Então, É uma vida, muito provável né, que você, né, Aham. se torne... Acho que não tem como não se tornar, essa é a Entendi. verdade, né? Justo. Sim. Bom, então tem essas inclinações natas. Esse assunto de genialidade, dom, me pega muito, Valdir. Por quê? Porque aquela questão de você ver uma pessoa fazendo, eu sempre fui de acreditar, se um ser humano é capaz de fazer, eu sou capaz. Ótimo. Entendeu? Eu vou me esforçar e Isso vou é bom. chegar lá. Legal. Né? E sempre falam. Aí dizem, né, do Natan, nossa, Natan tem o dom pra se comunicar. Eu falo, cara, poxa, primeira vez botaram o microfone, eu travei todo. Tremendo, assim, eu não conseguia falar. Aí eu vejo que também vem uma questão de família, né? Poxa, de você ter algumas influências ali. Tem uns pontos fora da curva que saem dessa influência, né? Mas eu vejo muito isso. É trabalho, são fases, né? Que nem alguém te olhar hoje, Valdir, e falar, Valdir é multifacetado aqui, gente. Faz um monte de coisa. Eu tava perguntando pra ele quantos Valdir ele é, né? Porque é um pra cada coisa. Ele falou como é que é na Muitos. agenda, é separado tal dia, você... Já, sim. Veste a blusa hoje de tal coisa, hoje é de tal coisa, né? E é uma estratégia, inclusive, para conseguir, né, se posicionar em cada lugar, em cada obrigação, né? Sim. Sim. Responsabilidades ali, né? Aí você vê o Valdir hoje aí e fala, nossa, mas o Valdir deu sorte, o Valdir tem o dom, nasceu pra isso, né? Mas desde os 9 anos de idade é estudando, é saindo. E outra, você primeiro achou que nasceu pra ser teólogo, depois pra ser engenheiro, né? E foi saindo de uma Cara, coisa pra outra, foi eu acho testando, assim, né? De verdade, se é para dar uma sugestão, eu acho que assim, aceite os desafios que a vida te propõe. Ponto. Eu acho que é isso, né? Surgiu, é isso. Então, em muitos momentos da vida, eu tive dificuldades e eu me vi diante daquela dificuldade e encarei, né? Eu acho que é essa situação. Ao Sim. tempo todo, o mundo te propõe desafios. Muitas vezes, nós nos negamos a eles e ficamos na nossa zona de conforto. Te impede de romper, né? Então, eu me proponho normalmente a romper. Por exemplo, eu tenho um medo muito grande de altura. Muito. É 2. Todo Eu também brinquedo que vinha na exposição, eu ia. Todo. Entendi. O que vira de cabeça pra baixo, o que sobe, o que desce. Você se desafiava. Toda Superava. vez eu fui Ah, no não. Beto. Então, gente, eu vou falar uma coisa Eu aqui. fui pro Beto Carreiro World. Eu o não ano fui na passado. torre do Beto, porque eu morro de medo. Eu não fui na E é torre, isso você aí, acredita? galera. Mas eu fui na montanha-russa. Invertida? Que ótimo. Fui também. Fui na É, invertida e isso aí. virada. Ah, Mas na torre não fui, porque eu não tinha coragem. Não fui também. Fazendo inveja pra nós aqui, ó. Verdade. Não, você que já foi no Beto Carreiro sabe do que nós estamos falando. Aquela Muito. torre lá dá pra você ver Só a que praia. Nossa, é isso, né? sinistro. Por exemplo, era um sonho também no Beto Carreiro. E aí, quando eu me propus, quando eu consegui ir, eu falei assim, bom, do que lá oferece, eu vou me desafiar a ir nisso e nisso. Na próxima eu vou na torre. Ai, meu Deus. Legal. Olha, quem sabe, Então- Valdir, vou com você, vai que vai dar bora. coragem. Então bora, né? Assim, Valdir, na sua vida tudo é uma oportunidade pra superação?
Tudo, nada sem intenção. Eu creio que sim. Aham. Eu creio que sim. Sempre. A vida te propõe desafios o tempo todo, né? Viver é um desafio. Uau. O tempo todo você tá aí sendo desafiado e vai. E eu ia falar encarando. quando você tava dizendo assim que quando aparece dificuldades você tem que enfrentar, eu acho que a nossa vida ela é feita de fases. Então, vai ter fases que você vai ter que, eu vou falar por mim, estudo, né? Tem uma fase que você acaba concentrando mais no seu estudo ali acadêmico. E eu lembro que quando eu também tentei um curso e não deu certo, talvez muitos não saibam, tentei farmácia, cara. Nossa, velho. Você já pensou em farmacêutica? Eu acho top aquele povo lindo, maravilhoso, só que eu vi que não era, não fazia o meu perfil. Poderia ter terminado, mas não terminei. Então, tá vendo Abre como um que a parênteses carapuça também. não serviu Assim, só pra você? Exatamente. Também abre um parênteses nisso. Não acho que tudo que você começou tem que terminar. Exato. Você tem que pesar, né? Viu ali. que hoje em dia, assim, é uma dificuldade pra mim. Por exemplo, Exato. começar um livro e eu saber que aquele livro tá péssimo e eu não consegui terminar. Você quer ir ver até o Eu final, quero porque ele é ruim terminar, mesmo. mas eu não, hoje em dia não, eu acho assim. Não, tem coisa que vale a É bom pena saber parar abrir e mão de tudo. algumas coisas também, Exatamente. né, Valdir? E aí No meu caso, eu não parei. Então, aí eu voltei, aí eu comecei o curso que eu me formei, né? Sou bióloga. Lá, iniciei não me identificando, depois me identifiquei, mas eu consegui conciliar, que é o que aconteceu, né? Eu tenho a formação, posso trabalhar com ela, mas eu acabo indo pro outro rumo. Então, são fases aqui que eu pensava. Falei, eu tô numa fase agora que eu preciso estudar e eu preciso concluir um curso de graduação. Então, às vezes tem a coisa que eu não tô gostando, tem a coisa que tá me desafiando, ou é uma dificuldade, eu tenho que enfrentar. Aí Então, está no tinha caminho isso na minha certo, cabeça. né? Se Eu tá te tenho que desafiando, ir. né? Eu falei, não, eu tenho que ir até o final. Aham. Então, Porque é assim, tem em fases, né? Eu lembro uma vez, eu me propus a fazer um evento, logo no início da escola. E eu tinha uma resistência muito grande à captação de patrocínios. Muito. Detestava Que é o esse tipo de relacionamento. geral tem isso. E aí o evento caiu no meu colo. E é isso, é com você, Sim. bebê. Se Aham. vira. Se vira nos 30. Bora. Ah, você Hoje, não pra gosta? mim, totalmente natural. Boa sorte. Tranquilo. Eu faço sim. o meu evento precisa de patrocinadores, é uma oportunidade que eu tô dando pra eles aliarem A empresa, né? a marca Aham. deles a algo que tem, inclusive. Fica a dica, quem tá assistindo, os empresários. Porque é isso, né? Por exemplo, quando eu falo pra eles no evento, olha, você faz uma publicidade numa mídia tradicional. O cliente tem que ter a sorte de, naquele momento, passar a ver, ouvir. Aham. Lá não, tem 300 pessoas sentadas olhando pra frente, passa a tua imagem lá, entendeu? Sim. Então, a se apropriar disso. Mas foi um desafio, eu tinha resistências enormes a isso. Então, e isso também eu trabalho muito com a minha equipe. Eu não aceito não como, não sei, Ai, não que cola pra mim. maravilhoso. Aham. Pesquisa, né? Vai atrás. Busca, se tem vira, eu também Google não hoje, sabia. né? Internet. Então, porque é cômodo falar que não sabe, é cômodo Aham. falar que aí eu fico no mesmo lugar, né? Então, É bom trazer aquela assim, ó. Tudo bem falar que não sabe, porque a gente não sabe de tudo, mas fala, olha, eu não sei, mas eu vou procurar. Né? É diferente. Eu vou encontrar a solução, eu consigo encontrar a solução e eu vou te claro. trazer a solução. É diferente, isso aí. É. E a todo momento aqui, não sei se vocês perceberam, o Valdir tá falando, um espetáculo. Eu produzi. A minha escola. Valdir, atualmente você é proprietário de uma escola, né? Na verdade, você é o fundador de uma escola de artes, é isso mesmo? Fale aí pro pessoal, talvez que não te conhece. Todo mundo às vezes conhece a escola, mas Aham. talvez não lembra, não tem essa referência. Mas, gente, não tem como não desvincular É a verdade. escola dele. nossa, Né? virou sobrenome, né? Impressionante. Exatamente. É o Valdir da Valdir dá? Agape. No Cara, celular Iago. das pessoas tá assim, tá? Por exemplo, É? no celular da minha chefe, você puxa lá na agenda dela, tá lá, Valdir Agape. Aí, É a ó. referência, né? Isso, um tempo atrás eu estava... Isso é marketing, viu? Você que não tá Nossa, sabendo. muito. Eu tava num hotel e aí... Fui lá passar uma tarde lá e aí, fecha a minha conta aqui. E eu nem conhecia as pessoas que estavam lá atendendo naquele momento. Daqui um gritou pro outro, fecha a conta do rapaz da Agape. Uau! Olha só. É sobrenome. Muitas vezes você é conhecido onde você nem imagina, né? Justo. Aham. E isso é muito legal. Uma vez eu Sim. estava em outra situação, eu estava num lugar e aí eu tava lá tirando umas cópias pra escola na época. E aí eu trouxe, aí o rapaz olhou e falou, nossa, da Agape, você é de lá? E eu, claro. Aquele, né? Ah, Aquele. É a Falei, minha sou. oportunidade. Sim. Eu sou, você conhece? Ele falou Aham. assim, claro, quem não? Quem não? Ah, Olha nossa, aí, eu o Valdir saí saiu. achando. Ali eu ganhei meu dia, minha semana Meu toda. Deus, e eu não conhecia o rapaz, né? Então eu falei, Que não, legal. olha que legal. Você tem essa dimensão, então, assim, às vezes a gente não tem essa dimensão e o negócio tá tão grande, assim, ao nosso redor, até você ver outra pessoa falando, né? Outra pessoa que Isso você é não muito legal, conhece. muito legal as pessoas te reconhecerem, né? Falarem sobre o seu Sim. trabalho. Que legal. Saber, por exemplo, hoje, graças
graças a Deus, eu passo pela escola, tem gente lá dentro que eu não sei quem é, né? Alunos, pais, pessoas que, né, tomou uma dimensão muito bacana, né? Pois é, eu estou diretor da Escola Ágape de Artes. Isso faz quanto tempo já, Valdir? Isso já vai fazer 15 anos. Uau! Né? O ano que vem a escola completa 15 anos. E também foi assim, totalmente inusitado, né? Era um grupo de artistas que trabalhava, porque assim, primeiro a Ágape surge como uma associação. Um grupo de pessoas, né, que queriam desenvolver arte e tudo mais, e aí nós montamos uma associação, CNPJ e tudo, essa associação existe até hoje, promove algumas ações. E aí a gente dependia de espaço público para ensaios e tudo, e não sei o quê. Entendi. E numa discussão ali, num bate-papo, a gente falou assim, vamos locar um lugar? A gente loca um lugar, quando a gente precisar ensaiar, a gente tem o espaço à disposição pra gente. Sim. E aí a gente dá umas aulas para sustentar esse lugar. Legal. E aí, surgiu o espaço. E todos esses artistas são daqui de Alta Floresta, atualmente? Tem gente, aí nessa história de 15 anos, né, tem gente que veio, tem gente que já foi, tem não, gente... mas nesse início que você Uma das colocou. pessoas estava em Alta Floresta, mas não era daqui de Alta Floresta. Mas morava aqui, todos moravam aqui naquele momento, todos eram daqui. E aí montou como uma coisa assim, né, sem grandes pretensões. Cara, E aí ali no meio termo eu já percebi, falei, ou transforma isso numa empresa ou fecha a porta. Agora Valdir veste o casaco do empreendedor, tá? Justo. Até então ele tava só artista, viver realmente da arte que ele apaixonado vivia pelo ali. empreendedorismo, viu? Ixi, aí a conversa vai longe. Nossa, que maravilha. Muito, muito, muito. Então, Valdir, aí teve que ter esse momento, né? Galera, olha, o sonho é bonito, é muito legal estar aqui fazendo o projeto com vocês, mas se a gente não ganhar dinheiro, esse negócio não se sustenta. É isso. E isso na arte é um grande desafio, né? Porque o artista, ele tem grande dificuldade com isso. Ele tem um coração muito grande. Existia, assim, uma série de barreiras que foram as primeiras ali a serem vencidas. Era isso, assim, sabe? Isso não faz tanto tempo. Nós estávamos numa reunião de professores. Lá vem, a polêmica, que nós gostamos disso. Aí, numa certa altura, o professor falou, Valdir, mas se a gente fizer dessa situação, a pessoa vai achar que a gente tá querendo ganhar dinheiro. Mas eu acho que esse era o objetivo, amigo. E isso é tão revelador, né? Porque sem querer ele soltou isso, né? Um certo preconceito do artista de admitir que da arte como negócio. Dinheiro, né? Da arte como negócio. Isso é uma discussão antiga, ó. Porque aquela coisa assim, mas se é um talento, por que você vai cobrar? Meu amigo, é talento. Eu paguei por ele. Exatamente, Paguei né? duras penas de muito esforço para muito tê-lo, trabalho. Eu vou falar porque eu já dedicação, ouvi muito isso daí, tá? E vou dizer, infelizmente, que a sociedade ainda tem essa visão. Não, por que eu vou pagar pra meu filho aprender a cantar? E se ele ouve aí e canta? Não, gente. Sim. A pessoa estudou pra ensinar o melhor ali. Ó, Valdir, você ama o que você faz, por que você cobra? Ah, demais. Isso também. O médico também ama. O dentista também ama bastante. Ama o que faz. O engenheiro, todos amam. Todo mundo ama o que faz. Ou espera-se que ame, né? Exato. Na arte não é diferente. Não, melhor então. que ame, né? Pra estar lá fazendo o serviço bem feito. Eu espero muito né? que o médico que vai me operar ame o que ele tá fazendo. Isso é legal, isso é legal de grande expectativa minha, né? Eu sempre saio de casa, tomara que ele seja apaixonado. Que ele seja apaixonado por isso, né? Porque é eu que ele vai abrir. Exatamente. E Valdir, uma dúvida, você disse que era uma associação e quando você pensou em realmente, né, locar, dar dinheiro, aí que veio esse nome, Ágape, e por que é esse nome? Eu sou a daquelas curiosas, por que do nome? Por que Ágape? É um gancho ótimo pra mim vender meu peixe. Olha aí, aproveite, Valdir. Olha aí, por que Ágape? A marca Ágape já surge pela associação. A associação já chamava Ágape, já chamava. Né? Aí surge um segundo CNPJ, que é o CNPJ da empresa, que também é Ágape. Né? O nome vem pela origem da palavra mesmo, para vender para as pessoas. A palavra Ágape vem assim, a configuração dela de o amor de Deus, né? O amor supremo, um amor altruísta, né? Que remonta lá nos hebreus, das festas de amor que eles faziam, que eram grandes reuniões, tanto que desde a sua fundação, enquanto associação, os eventos, os grandes ajuntamentos estão muito presentes na vida da Ágape. Nós fazíamos coquetéis antes como associação, depois passamos a fazer jantares enquanto escola. Que legal. Enfim, esses eventos estão porque remontam essa referência ali da origem. Legal. E especificamente no trabalho da empresa e da associação, vinha no sentido assim, de fazer tudo que fizer
com dedicação, com amor. Então, Com amor. tem que estar transparecido indiretamente Sim. o amor pelo que se faz. Então, tudo que a gente faz, isso é muito implícito. Aham. Que legal. Tem que ter dedicação. Não pode ser trabalho por trabalho. Não pode ser, né? E isso é Que o legal, que move Rogério. ali. Nossa, mas eu Show. peguei um gancho desse amor aí agora. Fala, né? fala. Porque, olha, Fala agora. Inspirou ele, vamos lá. Inspirou. É. Deixa ele, Nossa, gente. Flui, vai era lá. pra perguntar pra você mesmo, porque essa questão do amor, né, tá muito entrelaçada com a qualidade, né? A inspiração, dúvida. trazer um negócio de qualidade, né? Vocês acabaram fazendo eu perder meu raciocínio. Oh, meu Deus. que Vamos dó. voltar. Qual que era o seu Tá triste, raciocínio? né? Eu não Puxa o lembro gancho mais aí, da agora. onde Vamos, tá? exato. Não, é o amor ágape. Essa questão de você fazer com amor é você ter uma garantia de algo bem feito. Justo. Né? Isso é. Bom, qualidade E aí também atrela um outro ponto que, inclusive, a gente tem que trabalhar um equilíbrio, porque o artista normalmente é perfeccionista. Uhum. Né? Então, eu me vi, assim, lutando contra isso duramente, porque... Se cobra demais, se Nossa, de martiriza maneira demais se até você cruel. erra. E aí, assim, Eu não sei. só eu sou o artista, como eu dirijo uma equipe de artistas. Entendi. Né? Então, Nossa. eu lido com as frustrações, com, né, os sonhos, o perfeccionismo, né? E Deus é tão generoso que eu vivo isso dentro da minha empresa, eu vivo isso dentro do poder público, eu vivo... Tudo. É pra você superar Ou, mesmo e saber lidar com saber isso lidar, mesmo, né, Valdir? Eu estava uns meses atrás montando uma exposição lá dentro do espaço público. E aí, a profissional da área de artes visuais, lá milimetricamente, não sei o que, bebê, e eu, oh, meu Deus, vamos lá. Né? E você saber lidar com essa situação. Né? Eu vi uma Saber frase... lidar com gente, né? Eu acho que no final das Exato. contas é relacionamento ali. E com essa busca pela perfeição, qual que era a frase, E Valdir? que é é uma cilada, né? Eu não lembro quem que é o influenciador que falou sobre isso, né? Perfeição é querer ser igual a Deus, né? Porque só ele é perfeito. Então é uma grande cilada. Assumir a imperfeição, que é quem nós somos, Nossa. é você entender que você vai fazer o seu melhor. Isso. Mas isso nunca será perfeito. É algo que você vai perseguir a sua vida toda, né? Exatamente. Você É um nunca vai alvo, alcançar, né? Fazer o seu melhor, mas saber que você tem suas limitações e lidar com elas com mais Perfeito. tranquilidade. Né? Isso é um Legal. grande aprendizado. Muito bom. E aqui perguntando, bom, falando do empreendedorismo, vou voltar para esse Ágape. Eu queria saber de onde surgiu realmente esse nome. Tipo, o Ágape, quem que deu essa ideia? De onde veio essa inspiração? Para não foi um brainstorm ali? Bom, vou citar o nome. Brotou Agora num vou citar sonho. o nome de uma querida amiga, Alateia Olivastro. Juntos nós fundamos a associação até então Que e legal. partiu de um bate-papo ali. Entendi. Pensando sobre isso, sobre algo que representasse esse amor, essa dedicação ali, dali que veio essa palavra e ela vem, tá no DNA, né, do que Legal. a gente faz. E aí também dizendo, hoje a Ágape já praticamente são duas empresas, né? Nós temos hoje, segue a associação existindo, mas enquanto empresa nós temos a Ágape Escola de Artes e a Ágape Produções Artísticas, que tem um essa trabalho segmentação. principalmente para eventos, né? Então, uma das grandes atividades minhas profissionais hoje é cantar em casamentos. Nós temos uma Olha aí, produtora. galera. Isso Legal é que o muito empreendedor legal. tá Eu fechando amo. o circo, né? Eu formo os profissionais e eu tenho os profissionais para o mercado de trabalho, né? Esperto é ele. Com Esperto é ele. Mas assim, só uma ressalva também, quando. Até falando dessa sua pergunta, respondendo, mas a Ágape, às vezes a pessoa tá falando, mas surgiu essa palavra da onde? Da Bíblia também, Sim, né? justo. É o amor Quando- de Deus, é o incondicional, Quando né? Jesus você entra- pergunta lá para Pedro, tu me amas? O original traz isso. Isso, Ele no grego É, ali, né? pergunta com, você me ama com este amor? Exato, né, que com tem os desta 4 forma. tipos de amor, né? Justo, E que isso legal, aí pra é. parte da teologia, então por isso que ele tem até propriedade pra dizer melhor do que eu, né? Mas tem os Palavra 4. de origem grega. Os 4 tipos de já amor. me remete ao banquete de Platão, essa questão do amor que eles devem Sim, tratar porque sobre. na verdade é isso. Lá antes, inclusive, do momento de Cristo ali, eles chamavam de festas de amor. Que eram os grandes ajuntamentos, porque na vivência hebraica, né, não há manifestação maior de amor e de afeto do que comer juntos. E na mesa, né? Justo. Estar junto Estar na em mesa. mesa, comendo. Legal. Para eles é um momento ápice de você demonstrar amor, porque é onde você se fica mais à vontade, é onde você abre seu coração, onde você traz para perto pessoas da sua intimidade. Exato. Então daí vem. Por isso que é a até referência. legal, já viu que são mesas gigantes e a intenção é todos que sentem junto, né? Justo. Todos juntos
junto na mesa, e aí entra um pouco assim, se é um noivo e a noiva, vai colocar mais perto dele ali família, aí vai indo, vai abrindo a mesa. Porque é aquele momento o ápice de intimidade ali, é bem legal, você vai estudar essa parte aí. Entendi. Eu acho show de bola. Também, eu curto muito. Show. E bom, e sobre a Agape agora, a Agape já se envolveu em vários projetos. Eu conheci ela, na época que eu conheci, era quando eu treinava judô. Que legal. Eu até teve uma parceria entre a Agape e o sensei nosso na época lá. Era o Alexandre, né? Era o Alexandre, que a gente viajou para alguns campeonatos com a Agape, colado atrás. Sim, e tinha sim. também, acho que era usado o espaço para Sim. treinos, né? Aí você falou que tem esse envolvimento com o esporte ainda. Parece que vai ter outras aulas lá de esporte, tá tendo alguma coisa. Quando nós pensamos o espaço, nós pensamos em ser uma escola de artes, né? Um espaço múltiplo, né? Não ter uma... Então, assim, ao longo desses anos, já passou tudo que você imaginar de atividades, né? De artesanato, de artes marciais, Que legal. música, dança, teatro. Já teve muita opção, né? Nós já tivemos pilates dentro da escola, nós já tivemos yoga, a gente já teve tanta coisa. Sim. Então, vai transitando, né? À medida que o mercado pede. O que o mercado quer hoje? Isso. O que eu observo, assim, tem atividades perenes. Por exemplo, o balé é uma atividade perene. Até porque pela origem, né, mais erudita, digamos assim, né? Ela é a mãe das danças, né? Então, quem estuda jazz... Clássico, né? É o clássico. É a mesma coisa. Você sempre terá piano dentro de uma escola de música. É muito difícil você não ter. Porque quando você estuda, por exemplo, teoria musical, a referência é o piano. Que é o instrumento que tem todas as teclas, né? Você até faz lá, ganha. Eu lembro quando eu estudava teoria, ganhava um tecladinho, assim, impresso para você estudar acordes e tudo mais. Então, essas atividades, normalmente, vão sempre estar. E aí, fora disso, você tem coisas surgindo. Abriu dança do ventre, às vezes o público quis aquilo por um período, aí depois abriu, enfim. E aí Você acompanha umas flutuações da cultura florescense aí, né? Não, e tem, né? E aí, assim, é o que muito do que tá na moda na hora, né? Especialmente pra dança de salão. Por exemplo, agora o ukelele veio muito forte, né? Então, verdade. a galera tá procurando, né? Inclusive... Teve períodos que viola caipira foi, por exemplo, teve momentos foi muito, né? A gente teve mais alunos na escola de viola do que de violão. Então, é isso, é o que as pessoas procuram, né? E sabe o que eu acho legal que ele tá falando aí? Que ele tá abrindo sempre essa oportunidade de trazer uma nova arte pra dentro. Porque ele que é músico, né? Ele poderia, em vez de abrir uma escola de artes, abrir uma escola de música, não é? O ramo é dele, dessa parte. Eu acho legal você pensar com a cabeça assim mais aberta, né? Abranger mais artes. E é uma estratégia, assim, sempre Que foi, legal. sabe? Eu sempre quis isso, um espaço múltiplo para oferecer múltiplas opções. Não só o seu ramo ali de música em si, porque eu né? vim disso, eu vivi, assim, a realidade de uma escola de música, né? Aqui em Alto Floresta, aí só para explicar um gancho, a formação acontecia através de um convênio que existia na época com o Conservatório do Rio de Janeiro. Então a gente ia a início anualmente, depois semestralmente a Cuiabá e vinha a examinadora do Rio. Então a gente vivia também ali a realidade daqueles músicos do estado todo que se reuniam ali para passar pelos exames, o feedback que a professora do Rio de Janeiro trazia pra gente. Então eu tinha muito essa realidade de como que era, até nos eventos. Os recitais que aconteciam, tinha algumas coisas que não me agradavam, como o fato de não prender a atenção das pessoas começarem a levantar durante... meu filho tocou e levantava e ia embora. Nossa. Sabe? Isso me incomodava muito. E eu falava assim, não, eu quero fazer alguma coisa que prenda atenção às pessoas, ao ponto delas quererem ficar até o final, né? E, graças a Deus, isso tem acontecido. Nos dois últimos espetáculos, 2 horas de duração e a plateia, eu lá de cima... fiscalizando, não levantou cravados lá assistindo. A gente teve no último, que foi em 2019, infelizmente por causa da pandemia, né? Foram 4 sessões de teatro com 300 lugares lotados todos os dias, com ingressos esgotados 15 dias antes. Isso é muito legal. Isso aqui, acontecendo aqui. Né? Que legal, Odir. Nossa, é muito bom. Já você vai falar sobre isso aí, hein? Com certeza. Não, eu tô aqui porque, gente, é música, né? Vocês dois estão mais nesse universo e eu tô ficando encantado. Eu não entendendo, você né? vai vir vai pro mundo da matricular música, não tem lá como. Cara, e eu já, Você vai estudar o quê, Natan? Olha, eu já tentei Natan é a tocar bateria, que ele não violão. para. Eu acho que bateria talvez Eu faria acho. mais sentido pra mim, né? Mas já tentei, pra mim parece algo muito complexo, não consegui, assim, já tentei violão e tudo mais, mas é aquilo que você falou, é esforço, né? É por isso que eu até pensava assim, poxa, depende do tanto que você quer, você vai sentir as suas inclinações, ver o que você quer fazer. Natural, né? Aquilo que você curte mais, você vai se dedicar, vai se esforçar.
Exatamente. Eu acho que o clique, talvez, para quem, né, nos acompanha, é assim. Mas eu não me esforço em nada. Aí é um problema, né? Quando você começa uma série de coisas e nada você consegue concluir, nada você consegue se dedicar. Sim. Você está sempre ali né, na superficialidade. Aí talvez seja um alerta. Né? E é parar de pedir também que entrem coisas diferentes na sua vida, que é o que você falou, que é aproveitar as oportunidades que chegam até você, né? Surgem. Então, quando você pede, é aquela história, se eu vou pedir pra Deus que eu quero ser uma pessoa mais comprometida, uma pessoa mais amorosa, ou mais... Vai vir um monte de casca grossa pra você. Exatamente. Pra você amar, entendeu? Ele te Exercer o dá a amor. oportunidade de exercer, né? aprender. Perfeito. Verdade. E, bom, falamos um pouco já do que a Agp já fez. Eu queria saber dos seus planos pro futuro, Valdir. Né? Tá aí com uma mudança que eu percebi já indo pra essa parte dos eventos, de fazer casamento, né? Fechando mais o cerco ali de sendo um lugar que ensina e que também tem esses profissionais já levando pro mercado de trabalho, né? Existe um plano pro futuro ainda que vai existir? Alguma coisa que você pode revelar pra gente? Sim. Vou né? contar um Pode segredo revelar agora. tudo. Então, galera! pra vocês, ninguém ainda Exclusivo. sabe. Exclusivo, essa vai sair na Starcast, hein? Isso aí. Fica até o final. A escola aqui em Alta Floresta, graças a Deus, assim, já está consolidada, né? Nós vamos para 15 anos. Por 6 anos consecutivos ganhamos o Meritologista como melhor escola de música e dança. 6 anos? 6 anos consecutivos. Uhum. E o que motivo de orgulho, assim, eu tenho muito orgulho dessa trajetória, sabe? Esses dias a gente conversava sobre isso. Por exemplo, meus 2 professores hoje, de dança, de balé especificamente, foram formados pela escola. Nossa. Então, o Maicon surgiu na escola, cito o nome porque é um profissional, Sim, né? tranquilo. Em breve vai estar aqui Perfeito. sentado Vai com vocês. sim, com certeza. Chegou na escola com 12 anos, né? E encontrou na escola um caminho para sua formação. Nós temos... a formação no balé acontece através da metodologia inglesa, da Royal. E encontrou nela um caminho para sua formação e tem trilhado esse caminho, né? Sim. E hoje é um profissional consolidado. Inclusive, esse final de semana nós estamos indo para aqui uma cidade vizinha onde ele vai aplicar cursos, onde vai palestrar. A professora Bárbara também, que é a outra, também, né? Surgiu Legal. na escola com 10 anos, vinda de um projeto social. Ambos oriundos de projetos sociais e ambos se formaram através da escola. E isso é, assim, exemplos. Eu posso citar o Robson da Silva, que está lá em Campinas fazendo mestrado em violão. Que legal. Ele surgiu, tocava violão, Aqui. né? E aí indiquei para ele o caminho da formação, ele fez o curso técnico, fez graduação na UFMT em violão e hoje está fazendo mestrado pela Unicamp em violão. Então, é isso que sabe, que a gente tem a oferecer no final da história, Sim. sabe? Histórias de transformação. É um Pessoas que foram, caminho, né? É um caminho. Para alguns é hobby, para alguns... Mas não importa o que levou a pessoa a se envolver. Ela vai ser transformada pelo aquilo que ela fizer. Que e ótimo. para alguns, isso vai se tornar a profissão da vida deles, né? Igual ele me contava há dias que ele já está vislumbrando doutorado. Ele foi fazer trecho da graduação dele em Portugal, né? Uau. E aí? Veio daqui. Sim. Né? Então, e aí, assim, eu citando os 3 mais proeminentes, mas tem tantas histórias nesse Sim. sentido de pessoas que passaram por lá e que estão trilhando suas histórias. Sim. Então a escola veio dali veio essa situação da produtora, e aí eu tenho um grande projeto com ela de ocupar uma região muito ampla nesse sentido de eventos, de especializar-se nisso e atender. E provavelmente em 2023 eu Opa. assumo a direção da escola Atitude de Sinop. Entendi. Então 2023... Pegou essa, galera. Renata, agora, já que Sinop você já também. contou pra todo mundo, agora eu tô contando pro público daqui. Renata, ele Gente. falou que podia, hein? Gente, só pra vocês entenderem o nível disso aqui, nossa escola aqui, né, o Valdir, ele tem essa parceria com essa escola de Sinop, né, Sim. Atitude, e você contando isso em primeira mão, que legal, primeiro, parabéns, É cara. Atitude e... Atitude Estúdio de Dança. Atitude. Uau. Na verdade, a Renata já vem há algum tempo buscando, né, esse caminho, e aí, Ok. a partir do ano que vem, eu assumo a direção da escola Legal. de lá, estando aqui. Isso Legal. que eu ia Mas você vai sair tocar daqui, as tá, duas, gente? é mais uma coisa que você vai fazer. Mais uma. Uma jaqueta do Valdir, Entendi. entendeu? Valdir Aham. sendo agora multiempreendedor, se existe essa palavra, me em Alta corrija. Floresta e Sinop, né? Então você não vai embora. Não. Pessoal, É intermunicipal, Pode ficar mas... Empreendedor obrigada, intermunicipal. obrigada, é né? isso aí. Hoje, Caraca. e aí eu vi que é uma das pautas aí, hoje tá interligado, né? Então,
é mais fácil de lidar com as coisas. A gente consegue, mesmo não estando presente fisicamente, a pandemia mostrou isso, provou isso, né, por A mais B. Então é possível você fazer gestão sem estar necessariamente presente. Claro que de vez em quando estarei lá, mas não... E vocês estão nessa parceria também, né? Já então já tem uma ideologia parecida, a equipe né? já conhece a gente, então vai dar continuidade. Perfeito, lá. sucesso, Valdir. Que legal, parabéns, Valdir. Nossa, Obrigado. que notícia legal, cara. Mais um aí. Pois é, ó, tem gente da minha equipe que não sabe disso. Agora tá sabendo. Olha aí, viu? Entendeu? Sabemos primeiros que você. Que emoção, sem querer causar Natan. discórdia lá dentro, né? É isso aí. Veio aqui, né? Foi um momento especial aqui, né, gente? Surgiu. Valdir, que legal. Bom, parabéns. Obrigado. Sucesso. E outra coisa que eu queria salientar aqui, pelo modelo de negócio que você tem. Porque é um modelo de negócio, né? E eu acho que muitas empresas poderiam se inspirar com esse modelo de negócio. Porque você vê hoje uma grande reclamação dos empresários em Alta Floresta e no Brasil todo aí, é a falta de profissionais qualificados, né? Sim. Só que existe duas coisas que você pode ver nesse panorama aí, que é o seguinte: tem gente reclamando que não tem profissional qualificado, né? E tem profissionais também que entram para ser desqualificados, que tem uma tendência que a gente já conversou até aqui em outros episódios, Sim. que é aquela da demissão silenciosa, de fazer o mínimo, né? Mas muitas vezes a pessoa também não vê motivo para dar o máximo dela dentro da empresa, porque a empresa não incentiva, né? E dentro do modelo de negócio da Agape aí, você tem essa questão de formar pessoas, que eu acredito que era um caminho que todas as empresas deviam seguir, né? Assim, quando eu iniciei, né, justamente como eu iniciei de maneira sem grandes pretensões, aí depois disso que veio todo o estudo, toda a análise, né, fui procurar o Sebrae como grande parceiro, Legal. e cursos e estratégias, fiz o Empretec, inclusive indico aí para quem está nos acompanhando, um grande treinamento que o Sebrae oferece, enfim, fui buscar experiência. Então eu vi assim, um cenário bem desafiador, né? Porque se nós falamos de mão de obra qualificada, no setor que eu falo, é muito mais complexo. Porque eu não estou falando de fazer um curso de secretariado ou qualquer coisa, não. Eu estou falando de fazer formação em balé, que é algo de longa duração. Quer dizer, a Bárbara começou conosco com 10 anos, hoje ela tem 19. Sim. Foram 9 anos de estudo para hoje ela assumir aulas. O Michael começou com 12, hoje, salvo engano, ele tem 22, 24, entendeu? Então são mais de 10 anos aí se dedicando. Não é rápido, né? Mas a longo prazo, né? Algo mais a longo prazo. É a longo prazo. E é a mesma realidade. Salvo engano, todos os profissionais que trabalham hoje na Atitude em Sinop foram alunos da professora Renata. Né? Então, esse é o caminho no nosso caso, né? Ofertar a formação, inclusive, para fomentar o nosso trabalho. Exato. Já que nós não temos mão de obra qualificada à disposição na nossa área, né? Nos músicos é a mesma coisa, quando você falou, é fato. Quem trabalha nesta área normalmente são músicos que vieram da gente, né? Que passaram por nós, Sim. que vieram. E eu vejo isso como modelo. Assim, motivo muito, um ponto positivo que eu tento aproveitar é essa garra que eles têm, né? Sim. A paixão pelo que fazem, para canalizar. Nós fizemos esse ano, no início do ano, um treinamento que eu chamei de TES, treinamento Escola de Sucesso. Legal. E aí eu apliquei aqui, apliquei em Sinop, capacitando a equipe. Foi aí que ele conseguiu, então, pegar a diretoria de Sinop também. Olha, Renato, não somos nós, Na verdade, não é o Valdir. Não só dessa, é o mas Natan outras que está coisas, falando. né, Valdir? Essa foi uma das... Segundo né, ela, não. Olha aí, mas ó. aí não sei se isso contribuiu, Entendi. né? Mas foi uma experiência muito bacana, que aí a gente abordou tópicos muito específicos como vendas e tópicos que para justamente trazê-los para essa realidade, né? O artista normalmente não se vê como um vendedor, não se vê como um influenciador, não se vê como... E aí trazendo, e foi uma experiência muito rica, muito bacana. A gente teve participação aqui em Alta Floresta da Stephanie, uma influenciadora. Influenciadora, Stephanie. Muito querida. Qual que é? A Egervart? Egervart, né? E lá em Sinop, da Thaís Leite, uma grande influenciadora de Sinop. Muito legal, participaram com a gente do treinamento. E ó, falando em legal. Stephanie tem que vir aqui. Tem que também. vir, Verdade, ó, Stephanie, seu se lugar você aqui, ó. Quando a gente terminar aqui, tem que compartilhar pra chegar nela. Marquem aí pra ela vir aqui um dia E ela conversar propôs, conosco. inclusive, pra gente na época um desafio. Tudo que a gente marca, ela interage, ó. Um beijo pra Aí, você. ó. Que legal. Stephanie, logo chega o convite pra Exatamente, as influenciadoras Starcast, aqui. né? O lugar dela. Vai ser muito bom estar com você, estrela. O nosso logo vou estar com você. Então a Stephanie tem tudo a ver com ela. Verdade. Bom, então você teve essa visão mesmo, realmente, de formar pessoas, né? Sim. Porque enquanto você não fica esperando né? o mercado de trabalho, né? Não Valdir? tem como. Você vai criar as oportunidades para elas surgirem, né? No meu caso, eu acho que eu não tive nem oportunidade de pensar nessa situação, né? A realidade me forçou a isso, né? Eu tinha
eu queria ofertar um serviço, por exemplo, quando eu iniciei aqui, eu via um cenário em alguns segmentos que, né, não me agradavam tanto, como no caso da música. Eu vim de um processo de formação, eu não observava um processo de formação estabelecido em outros segmentos e fui motivando os profissionais. Você quer? Então, eu quero algo sério aqui dentro. Então, você vai ter que se comprometer a se formar, buscar formação, buscar capacitação para oferecer para o nosso cliente isso, né? E não uma atividade lúdica por si só, né? Isso é tão interessante. Você reparou que ele falou assim, que alguns segmentos não têm processo de formação? Isso aqui é tão, assim, tão forte que realmente as pessoas entram ou colocam os filhos achando assim, só pra ocupar, entreter a tarde dele, ou entreter. E não tem essa noção que por trás é uma formação aquilo ali, cara. Exemplo, se você continuar no com a caso da criança música lá... e da dança, especificamente, que são os exemplos mais claros que a gente tem, a criança entrou, por exemplo, lá no balé clássico. Sim. Ela tem lá o pré. Existe o pré da escola, existe o pré do balé. Existe o primeiro ano da escola, existe o primeiro... Aí são os 8 anos fundamental, os 8 anos grades, que é no caso do balé. Exatamente. Grades. Aí você vai para o ensino médio, que é o intermediate. Tudo com formação, aí eles vão, por exemplo, as experiências que a gente foi também foram Cuiabá. Aí essa metodologia específica tem pessoas representantes pelo mundo. Aí vem a certificadora fazer a avaliação e vem o certificado lá de Londres. Nossa, com que show. tudo descrito, qual que é a ementa que foi trabalhado, qual que foi o desempenho do aluno, onde que ele falhou, onde que ele não foi bem. Tudo descrito. Entendi. Ele sai com esse certificado daqui, se ele quiser seguir as aulas dele, onde ele quiser no mundo que tenha essa metodologia. É isso que eu tô querendo dizer. Porque se você tem uma formação sério, né? séria ali, tendo um certificado que concluiu um curso, você é mais bem visto e valorizado do que assim, só fez por fazer, porque a própria escola não se preocupa. Nada contra quem faz isso, tá, gente? Não é isso que eu tô querendo dizer. Não, respeito, é a né? valorização de algo construtivo, você entende? É uma escada pra chegar lá. É igual na música. E eu valorizo Você traz muito uma isso. história junto. Eu valorizo você traz muito essa resultado questão de junto. formação. E até dentro das artes, porque é algo que as pessoas acham que não precisa ter. Vai lá, toca na lá música negócio, em si, a gente faz ouve muito isso, né? Pra quê? Eu ouço músicos que falam, pra quê? Não sei o quê. Aí, assim, o pior ainda é quando eu vejo esse tipo de músico trabalhando, por exemplo, dando aula. Sim. Né? Então, cada um tem o direito de fazer o seu som, de fazer o seu trabalho. Agora, eu me incomodo com isso. Não, pera lá, você tá se propondo a ensinar algo que você não foi formado a fazer? Entendi. Então, me preocupa. Por isso que existe cursos, né, de graduação pra você sair formado em algo, né? Então, e na hoje música tá não tão é diferente. acessível, né? Você não tem como falar, não tem. E tem a Legal. Ágape Cata Floresta pra Olha ajudar aí, ó. também, né? Perfeito, Valdir. Vamos lá, vamos levitar aqui por um outro assunto que você colocou, que foi bem interessante, né? Que é o seu livro, Poemasias. Legal. A gente quer saber um pouco desse Além livro. de tudo, gente, o Valdir ainda é escritor, né? Exatamente. Cara, olha, eu honestamente eu não me coloco como tal, sabe? É porque assim, eu passeio por... Meio curioso mesmo, né? De passear por várias áreas. Então eu comecei lá no estudo da música, muito criancinha. Sim. Na adolescência eu me envolvi profundamente com teatro, que é uma grande marca minha. Teve um envolvimento com a dança e com artes visuais, né? Inclusive na minha sala lá na secretaria tem um quadro que eu que pintei. Olha aí, pintor Nossa, que também. legal. Lá na galeria tem uma obra minha Que também legal. exposta. E aí, nesse meio termo, lá na adolescência, eu escrevi alguns poemas. Nunca achei que isso ia dar em algum lugar. Mas eu acho que foi isso que também gerou a reflexão. E eu comento isso no livro, inclusive. Eu escrevi esses poemas e guardei, né? Sim. Então, eu fiz Bom, se eu não tivesse interesse nenhum nisso, eu teria me desfeito nem disso em algum guardado. momento, né? E aí, quando surgiu a oportunidade, através de uma lei de incentivo do Estado, eu mandei um projeto. Foi tão interessante essa situação. Conta aí pra nós. Porque eu mandei 2 projetos. Sim. E aí tem isso também, né? Eu tenho composições. E aí eu mandei um projeto de gravar algumas dessas composições. Legal. E mandei o projeto do livro. Aham. E eles estavam com uma política na época de, assim, depois, como teve um volume muito grande de projeto, de aprovar um por proponente, né? E por fim eles aprovaram os 2 meus. Os seus dois, tá? Aí saiu publicado lá no negócio do Estado que estavam os 2 aprovados. Aham. Gente. Eu tenho. E assim, eu tinha certeza absoluta, assim, vai aprovar das músicas, né? Meu Sim. currículo tá ligado à música. Então. Nem tava acreditando Nem tava- no livro. Cara, aprovou. Assim, foi um E aí eles, Uhum. eu tenho pra mim, dá até vontade de ir lá perguntar pra eles. E quando eles viram que tinha aprovado 2 da mesma pessoa, não pode. Aí eles deixaram
das músicas em sobreestado. Eu imagino que é porque tinha muito projeto de música e Sim, acabaram sim, aprovando do livro. Quando aconteceu isso, por fim, eu falei assim, não acredito nisso. Aprovou do livro, que eu não tinha a mínima expectativa, e não aprovou, e assim, por fim, não foi financiado, aprovou, mas não foi financiado o das canções, né? Uhum. E é isso. E aí, Financiaram Poemas um Ias livro. Que legal. foi lançado. E assim, aquele jovem lá, adolescente, será que ele imaginava que um dia o livro dele seria lançado? Nunca, não imaginou nem que alguém ia ler. Ah, que E legal. assim, com todo carinho, ficou uma gracinha, Que sabe? massa. Porque aí Não, o cuidado que eu tive... tô curiosa pra ler. Eu também Vou trazer. fiquei Ele tem curioso. ilustrações da professora Jane, artista plástica, lindas. Que Eu ainda legal. brinquei no lançamento. Então, assim, se nada do que vocês lerem valer a pena, as ilustrações Para valem. com isso, tá se diminuindo. São lindas, lindas. Então, Então, assim, ela não teria nada pra ilustrar se não fosse o que você tinha escrito. Exatamente. ela fez inspirados. Olha, ficou muito legal. Assim, legal. eu tive um capricho de, bom, já que vai fazer, e eu não tenho interesse comercial Aham. com o livro, mas então que ficasse uma coisa bacana, assim, ficou muito bonitinho. Não, sabe? peraí, então, não tá à venda? Tá à venda, mas assim, as pessoas perguntam assim, há um interesse, né? Assim, tanto que eu fiz com grande já volume, eu doei direto para a Biblioteca do Estado, para distribuir nas bibliotecas públicas do Estado. Vai ser feita uma doação oficial aqui, embora já, assim, oficial é a entrega, né? Mas já foi feita Sim. oficialmente doação para as bibliotecas públicas municipais. Ah, que legal. Então, os Isso é livros legal. o livro, e assim, o meu público-alvo é a garotada, né? Como ele foi escrito na minha adolescência, eu quero dialogar com a garotada, né? Sim. Para estimulá-los, inclusive, a escrever. E aí ficou muito bonitinho, assim, sabe? Aí eles tiveram até assim, a editora, na época, quando fez, mandou para mim o projeto gráfico. E ela ainda escreveu assim, olha, eu fiz a capa em amarelo porque você descreve que os poemas estavam guardados numa pastinha amarela. Que legal. E aí, muito que legal, assim, sabe? Eles tiveram um carinho bem legal na condução do processo. Ah, isso que é isso. Ai, gente, foi eu sou bem legal. apaixonada nessas artes. Ó, vai, Natan, você vai me cortar. Porque eu já tô aqui Nunca já. que te cortarei ainda. É tão bom ver você Imagina- falando. Aí você. imagina. Ai, Vou deixar encantado. aqui um para cada um de vocês aqui. Obrigado, Roger. Obrigada. Eu vou lê-lo, tá? Não, Vou gente, eu não lê-lo. sei se o povo tá percebendo, mas eu tô bem assim no Valdir. Aqueles olhinhos brilhantes. Ah, eu amo. Eu quando saiu, aprovou, assim, aí eu pedi para algumas pessoas fazerem, né, um prefácio e tudo. Elas falavam, mas o que você quer que fale? Eu falei, não sei. Leia e faça, porque eu não quero ler. Sim. Para não influenciar, né? Certo, Não influenciar certo. o que foi escrito naquela época. Aham. Que com certeza o Valdir daquela época era um adolescente, outro Valdir. Ai, apaixonadinho. que legal. Hoje é Imagina. outra pessoa. Mas é bom olhar pro passado e Sim, ver sim. essa outra versão E de principalmente, si. assim, estímulo à escrita, sabe? A ideia é essa, legal. estimular a criançada, a garotada a escrever. Sim. E você pensa em escrever mais? Com Por hora, isso? não, né? Mas dá uma vontadinha. Sério? Sinto que Então tem não é um um livro pla- para o futuro. Eu ia falar, então não é um plano que tá encerrado na tua existe vida. Não, se vier Sempre tá outras- aberto, é uma vírgula, né? Eu quero muito escrever algo a respeito da fé. Aham. Isso me estimula bastante. Cheguei a já Mas você escrever tá na alguns sua formação artigos também, e tudo, né? Você tem alguns artigos, algum site que você posta, alguma coisa ali frequente? Não? Acredita que não. E olha, também é muita coisa. Né? Pra não É, ter produção acesso. de conteúdo, né, cara? Dá pra gente fazer um projeto aí. Fica a dica aí, né? Pra gente bolar alguma coisa aqui com a Space. Eu comentei com o Fabrício sobre compartilhar a experiência que eu vi da cirurgia bariátrica. É algo que eu quero contar para as pessoas. né? E a Legal. gente vai bolar Também alguma tem forma essa de fazer questão, isso. né? Já puxou o gancho aqui, Puxou se forte. você... Não precisa talvez comentar tudo, porque né, pra não dar tanto spoiler, mas fala aí, Valdir, você fez essa cirurgia. Hoje vocês olhando o Valdir assim, não Vocês não imaginariam que o imaginam, Valdir era assim há quanto tempo atrás? Há quantos anos? 1 ano e meio. Um ano e meio atrás. Você pode falar um pouquinho sobre esse processo pra gente? Dá Sim. um podcast É isso que eu ia falar. Nós vamos trazer uma depois história. só pra falar sobre da história de vida, mas assim, bem resumido, mas fala um Não, pouco resumido pra nós. assim, eu luto contra a obesidade desde a infância, né? Eu era um magrelo até os 9 anos e a partir dali eu comecei a engordar muito. E cheguei à minha adolescência já obeso e aí cresci na adolescência, emagreci de novo e daí pra frente obesidade. E assim, a partir de então eu comecei a lidar com as consequências da obesidade. Então, acho que assim, todas as doenças... primeiro, eu acho bastante importante chamar a obesidade de doença, Ok. sabe? E isso é um aprendizado que eu tive. Não É correto dizer É isso? correto dizer isso. Esse é Sim. o correto. Ok. Identificar a obesidade como uma doença. Sim. E não como uma condição. Ah, fulano está gordinho. Não. Se ele está obeso, ele está doente.
Nossa. A pandemia mostrou isso através das mortes, né? Infelizmente. Porque a obesidade é uma condição inflamatória. Sim. Então, tudo na pessoa obesa é pior. Então, a inflamação, a infecção, é porque a condição da obesidade já gera uma condição inflamatória. Então, Sim. toda inflamação, toda complicação vai ser agravada pela situação da obesidade. E aí, todos os problemas eu tive. Eu tive hipertensão, eu tive tudo. O último grau, última consequência, assim, não... Aliás, foi a penúltima. Foi uma sequência de crises renais. Eu tive 6 internações em um período de 2 anos. Por cálculos renais que eram gerados por causa da obesidade. A obesidade pode Se alguém já também. teve alguma crise renal na vida, já teve. Diz que é uma dor, Eu nunca assim, tive, parecida mas com que é do muito parto, doído, né? pior, eu acho. No hospital eles me disseram que já teve mulheres testemunhar que é pior uma crise Que renal parto. do que o É, parto. eu já ouvi Porque o parto você tem a alegria do filho depois, né? É uma dor que depois cessa, É mas recompensada, né? E é isso. E aí as neuras que isso causava. Nossa. Porque assim, eu cheguei a viver com remédio em todo ponto, né? Porque a crise renal ela é muito súbita e muito imediata. Ela te Sim. leva em 10 minutos para o hospital, não tem o que fazer. Então eu já não tinha vida social. Eu me vi um dia numa confraternização e eu não queria mais estar porque eu tinha medo de ter uma crise ali. Nossa. E assim, na minha casa pelo menos eu estava amparado, né? Sim. E aí foi uma sucessão de coisas assim. E aí veio varizes, veio, olha, tudo tipo. No último exame que eu fiz, eu já estava diabético, É. né? Então, e aí uma mensagem que eu deixo para as pessoas que eu gostaria muito que chegasse assim: nunca julgue a condição do outro. Porque o que eu mais ouvi é assim, mas você não precisa disso. Você não sabe, você não está na pele do outro para saber o que ele Com precisa ou não, certeza. né? Então, o grande aprendizado que isso me fez, e eu falo isso para mim, às vezes eu olho casos de pessoas que eu olho assim, nossa, mas essa pessoa fez, você não sabe o que ela viveu, você não sabe o que levou ela a ter que fazer. Eu sei tudo que eu vivi. Nossa, todas as doenças, toda a condição, eu tinha dores no joelho, e tenho coisas que vou seguir pro resto da vida, né? Então, eu tenho limitações, por exemplo, esses dias eu brincando com o meu treinador. Eu vou pra academia, tal exercício não pode fazer porque dói meu joelho. Tal exercício não pode fazer porque dói meu Nossa, mais restrito, né? lesões que já foram provocadas por causa da causa do obesidade excesso de peso. e não voltam mais. Eu tive Sim. lesão na coluna e é isso. Graças a Deus não é um caso cirúrgico, mas assim, eu vou conviver com isso. Então aí eu tenho que fazer atividade física para fortalecer a região, para que não doa. Se tiver que doer, trata né? Há 2 semanas atrás eu fui fazer uma massagem, meu braço ficou até roxo, de tanto que ele apertava, porque é isso, né? O que vai gerando. Então, assim, é uma condição muito séria e que Sim. deve ser encarada com muita seriedade. Minha toda a empatia a pessoas que lidam com essa realidade, que estão obesas e minha expectativa positiva é que você vença isso como eu Isso tenho aí. vencido. E sei que é pro resto da vida. Né? Então não é uma situação, não é mágica, né? Fez, tudo bem, não. É uma batalha diária ali pro resto da vida. É uma né? E eu mudança, achei né? interessante o que você trouxe. Com conhecimento de causa, né, Valdir? Exato. Sendo alguém, não é uma pessoa de fora falando, julgando. E é um né? processo muito profundo, que aí exige mais tempo, porque tantas reflexões que eu fui gerando Sim. a partir do momento que eu fiz, como, por exemplo, como a sociedade nos força a comer. Eita. Sabe? Eu fui me tocar depois que eu fiz Sim. a cirurgia. Você já observou que não existe porção pequena de nada? Você Sempre é grande, né? Sempre é grande. É forçado que você coma. Por exemplo, eu não consigo hoje comprar um lanche do tamanho da minha fome. Porque Não sempre tem. grande. É sempre maior. Todas as porções são grandes. É, de certa forma, uma indução para que você coma, para que você consuma. Sim. Várias induções. Isso, né, Valdir? e aí Temos que você por aí. dependa do que tudo isso te gera. Aham. Então é um processo Sim. meio... Quando você começa a refletir depois sobre legal. isso, né? Não, isso aí dá um podcast real, um episódio só falando sobre Sim. isso. Porque Porque ele fala- vai ter uma reflexão muito grande aí, né? Porque existe uma romantização também, que você não pode romantizar a situação, né? Porque a pessoa está, ela não é, né? O que é importante nesse ponto é assim, não é a gordofobia, Sim. mas não é a romantização da condição. Não, e por isso que nem nós estamos falando nada aqui, Justo. porque é a pessoa que passou por isso, né? Deixando saber, bem saber claro. entender que existe essa condição sim, ela é uma doença, inclusive tratada como tal pelo Ministério da Saúde. Legal, isso Então é muito hoje existem importante. ações do Ministério que são inclusive, não pode vender fritura dentro da escola. Não pode mesmo. Porque depois a criança obesa vira uma situação de saúde pública. É o Sim. Estado que vai ter que cuidar. Sim. Então ele tem o direito sim de influenciar na nutrição da criança, porque depois quem vai ter que resolver o problema da É, o obesidade é ele. Uhum. Né? Então tem toda essa discussão rolando, é bem importante isso, e eu fui uma dessas pessoas que passou por essa situação. Estou muito feliz com o resultado, as pessoas me perguntam. "E aí, Eu como que foi?" fiquei. É ótimo, e assim,
de todo o coração, eu já tinha consciência que isso era a solução para mim há 15 anos atrás. Não tinha tido condição financeira de fazê-lo. Uma das contribuições que eu quero em compartilhar isso com as pessoas é, inclusive, indicar os caminhos para tal. Porque todas as pessoas que me abordam enxergam como eu enxergava a cirurgia como algo inatingível. Impossível, né? Sim. Porque de fato é muito caro. Então, quais são os caminhos? Como que funciona para chegar até lá? Isso é importante dizer, para que as pessoas que vivem esse problema vejam uma luz no fim do túnel. Acho que tem um pouco de medo do processo também, porque a gente que vê de fora parece ser complexo, né? Por exemplo, a alimentação tem que ser com uma frequência diferente, a quantidade diferente, As restrições, né? Tem algumas restrições que... Mas Na verdade, as restrições que você assim, tem... as pessoas falam sobre isso, né? Eu não tenho restrição nenhuma. Entendi. Infelizmente, eu ainda comentei pro meu médico, né, na época, porque assim, eu como de tudo. Olha aí, então já é um mito que cai por terra, né? Tudo. Infelizmente, eu como muito chocolate, tomo muito sorvete. Entendi. O que diminui, na verdade, é a quantidade. Quantidade. E, gente, vou falar uma Quantidade. coisa, que hoje eu tenho visto muito no Instagram. Não existe essa de regime, de dieta, assim, tem, lógico, um nutricionista, mas muito do que eles falam volta no ponto de diminui a quantidade do que você tá comendo. É o complexo, né? é porque assim, eu vou falar da minha experiência, né, do que eu vivi e que eu observo nas outras pessoas. Tudo tem uma raiz. Então, a obesidade tem uma raiz. No meu caso, é a ansiedade. Sim. E aí, como que você fala para uma pessoa ansiosa, coma menos? Né? Então, o que eu vivi tinha clara relação, né, com essa situação. Então, para mim, a comida era uma compensação. Como para outras pessoas, é outras coisas. Sim. Né? Então, para mim, era uma... Tô triste, vou comer. Tô feliz, vou comer. Tô qualquer coisa, vou comer. Era isso. Né? E aí eu já tinha percebido, não, eu preciso de algo que me force a comer menos pro resto da vida. Sim. Nada temporário vai resolver o problema. Eu vou fazer uma dieta, vou perder alguns quilos, não vai mudar a minha condição de saúde, principalmente, Sim. e depois eu vou voltar a esse mesmo lugar de engordar e de viver todo esse problema de novo, né? Eu sabia que eu precisava de algo radical e de mudança definitiva. Sim. E eu acho que o mais profundo é isso que tá. A gente começa a falar isso, vai falar. Ah, Mas assim, Fica as tranquilo. mudanças Não, vai que falando. provocam, sabe, cara? Sim. Porque não é só no físico, né, Valdir? Não, eu acho que é o mínimo é o físico. Isso que eu ia dizer. Cara, acabei assim, a partir do momento que você faz a cirurgia. Primeiro que aí a relação já muda, sabe? A comida, pra mim, passou a ser necessidade. Eu chegar em casa, às vezes, assim, nossa, eu tenho que jantar? Tipo assim, não tô, né? Não queria ter que comer, mas eu tenho que comer. Entendi. Eu como por necessidade, não tanto mais por prazer, entendeu? Sim. É uma necessidade de comer, porque você tem que comer. Pronto. Mas teve períodos de né? Precisa, pra quê, né? Eu não tô com vontade, né? Não tinha. Sim. Então, essa é a mudança profunda. Que legal. De uma relação com isso, de você se recolocar nisso. Não, pra que a necessidade de comer? O que eu quero comer? Eu realmente quero comer isso? Pra quê? Essa situação toda foi provocada. Querer fazer atividade física, né? Quando eu Esse é detestava. um dilema. Detestava. Hoje eu sinto falta. Sério? Muita. Construiu esse hábito, Valdir? Adoro. Aí, ó. Que legal. Que legal. Ao ponto de ir na madrugada pra academia. Pode um negócio desse? não, Nunca, não Julgava posso ficar quem sem ia, agora malhar eu vou. naquele dia. Julgava quem ia, agora eu tô Eu lá. fiz desafios esse tempo atrás, porque nesses montes de atividades, né? Eu cheguei a um ponto e falei, não, eu tenho que ir na madrugada, não tem jeito. Aí eu fiquei. Ó, Quase sobre isso que 5 você tá horas da manhã. falando, eu Maravilhoso. tenho duas coisas pra dizer aqui, Natan. Primeiro, você precisa escrever um livro sobre isso, tá? Sobre isso, eu é acho, assim, sobre não só o físico, mas o que me transformou em você, porque eu acho que vai ajudar muitas pessoas. E você que tá nos assistindo, eu acho que se você gostou dessa pauta, desse assunto, a gente precisava trazer o Valdir só pra falar disso daqui, né? Um pouco prazer. dessa experiência de vida. Então comenta aí se você quer que o Valdir volte pra Ó, falar Ó, sobre até, isso. vou aproveitar até Ó o desafio. para chamar Vai lá, vocês a Valdir. olharem. Eu fiz no meu Instagram Aham. um ensaio fotográfico, quando eu comemorei 1 ano Legal. de cirurgia. Qual que é o arroba? É Arroba Valdir Garcia JR. Valdir Garcia. Segue aí, Ele- pessoal. Isso aí. Vamos colocar na E aí eu descrição fiz aqui uma, também. uma celebração de aniversário mesmo. O aniversário dessa cirurgia, porque mudou a minha vida, né? Sim. Renasceu, né? Que legal. É isso. Então, gente, fica a dica aí, porque eu aqui, no caso eu e o Natan, que estamos aqui perto dele, já queria ficar aqui ouvindo Sim. até, mas a gente não vai poder se estender nesse assunto, mas Não, assim... E eu sei que, assim, vai ser Caraca. várias coisas. Ele vai falar, assim, de vários assuntos, né? Não. Porque é uma mudança completa, né, Valdir? É uma outra e é pessoa, de dentro né? pra fora, né? É totalmente diferente Que essa legal. E é raiz muito legal, muito psicológica. legal. Eu motivo demais. Que Eu tô interessadíssima, inclusive. Então, vocês comentem, por favor. E já Quanto mais pegar o gancho comentário... também, comente, curte, se inscreva no É canal, verdade. manda pros seus amigos, né? Pra conhecerem a história do Exato. Valdir aí. Vocês vão ver aqui na descrição desse vídeo, gente, tá? O arroba do Valdir, também da escola, tá? Nosso, da Starcast, da Space. Então, por favor, segue nos siga. tudo aí,
aí, hein? Nos sigam nas redes sociais pra vocês ficarem por dentro dos próximos convidados, de quando o Valdir vai voltar aqui, então vocês não podem ficar de fora. Sim. Tá? Então a gente já ouviu um pouco da visão empreendedora do Valdir, Verdade. dessa visão de superação e de tudo que trouxe ele até aqui, né? E falamos de alguns assuntos e tem ainda coisas... Gente, o Valdir faz tanta coisa que a gente não falou de tudo. Não tem como focar só nenhum. Eu queria trazer a parte da diretoria da cultura, né? Que Isso. trabalha na Secretaria de Cultura e tem alguns projetos lá. Eu sei que existe um projeto que está se desenvolvendo em Alta Floresta, que é o projeto da Varanda Criativa, Legal. que está tendo ali. Que legal que Queria chegou que você até aqui. contasse um pouco desse projeto, como que funcionou, da onde que saiu, né? Conta Legal. pra gente. E aí já aproveita o gancho pra falar como é que você tá lá, né? Foi parar lá nessa diretoria. Fala um pouco sobre isso aí. Exato. tudo, E depois até você fala nesse- quantas horas tem no seu dia, se é 48 ou é igual aos outros seres Exato. humanos também. Eu tava esses dias, eu fui semana passada ver uma situação com o meu carro, aí a moça falou, eu vou aonde à tarde? Eu falei, lá na Secretaria de Cultura. Mas você fica lá o dia inteiro? Eu falei, fico lá o dia inteiro. Ela falou, meu Deus, eu pensei que era meio período só. Eu falei, não, é o dia todo. Aí o terceiro período eu vou pra Ágape. Nossa. Entendi. E de Vai madrugada até ele noite. treina, só pra constar. Verdade, isso. Tá? É isso aí, lá na academia. Bom, minha história na diretoria de cultura, na então diretoria de cultura, que quando eu entrei era uma direção de cultura até então, na gestão anterior, né? Certo. Foi o antigo diretor de cultura, também cito o nome, porque é um querido amigo, Cauã Lima, me convidou a ocupar, que ele saiu candidato até então. Eu fiquei ali por alguns meses na gestão anterior e aí fizemos algumas ações, uma delas que tenho muito orgulho de destacar, é a implementação da Lei Aldir Blanc no nosso município. Foi contemplado, na época, uma galera, né, foi beneficiada com projetos e apoio. Isso é muito legal, né? E aí, a gestão atual me convidou a seguir, transformou a então Direção de Cultura em Secretaria de Cultura e eu estou diretor de Cultura e Juventude, né? E esse projeto que você citou, a Varanda Criativa, é um dos quais a gente implementou. Nesse específico, a Varanda vem inspirado numa ação que o Sesc promove em Cuiabá, chamado Bulicho. Eles fazem lá uma feira gastronômica e cultural no Sesc Arsenal e reúne, assim, Cuiabá, quinta-feira tem bulicho, eles sabem disso lá. Quando eu vi essa ação lá, falei, muito legal, vamos aproveitar o fato da praça já ser muito bem frequentada, Sim. já termos ali uma varanda, algumas mesas e tudo, e oportunizar o espaço pro artesão. Nós fizemos, não sei se 8 ou 9 edições já. 9 edições. É muito legal, sabe? O prova é que as inscrições acabam, nas últimas 2 edições foi 50 vagas. É uma semana de inscrições e elas já se encerram, né? Uau. Então, os artesãos e as pessoas que comercializam... As pessoas estão buscando esse espaço, né? Estão precisando mostrar. Teve edições de artesão falar assim, nossa, eu não posso participar da próxima, a gente faz ela mensalmente. Não posso participar no próximo mês porque eu não tenho produto, porque eu tive tanta encomenda que não vai dar tempo então, de participar. Que legal. Cara, Gente que vende ajuda até os tudo. Nossa, gente, que Muito, legal. muito. O fluxo assim de vendas, uns mais, outros menos, enfim, e Sim. de mês para mês, mas é muito grande, é muito expressivo, sabe? Teve na vez passada teve um dos rapazes que estava lá expondo um produto de comida, eu falei, eu vou comer aquilo ali no final. Quando eu cheguei não tinha mais. Acabou. Oh, meu Deus. Sim. Então, quer dizer que vendeu muito bem, né? Isso é muito bom. legal. E também tem essa network, essa troca de contatos, né? De você poder estar expondo o seu trabalho ali, né? Tem bastante coisa acontecendo lá dentro, graças a Deus, assim... A Varanda Criativa é um dos projetos. Nós criamos a Galeria Inês Grade, um espaço para exposição permanente de artes visuais. O prédio passou por um processo de reforma, está ainda num processo de reforma, revitalizou a biblioteca, gerou esse espaço da galeria. Nós implementamos a Escola Municipal de Artes, a EMA, ofertando... Assim, a cultura sempre teve a oferta de cursos e oficinas, né? Certo. Seu pai foi um dos oficineiros por muitos anos, né? Verdade. E aí a ideia é fomentar isso através de uma escola, né? Que legal. Entendi. Organizando um pouco melhor essa oferta de cursos. Enfim, tem E a muitas ações. galeria lá tá aberta para visitação? Como De que faz para segunda a visitar? sexta, das 7 às 11, da 1 às 5. A nossa biblioteca é muito Isso frequentada. tudo ali naquele espaço. Isso. Da Existe a praça. Praça da Exato. Cultura, né? Que é muito conhecido como Praça do Avião, Do Avião. que também Praça do está em Avião. reforma. O avião está em O avião está em reforma. reforma? Oh, que legal. Deve ser reaberto ao público agora no próximo mês. Legal. Está passando por uma reforma completa, pintura, troca bom. da reforma das poltronas, Aham. os vidros, todo legal. está sendo reformado, deve ser reinaugurado no próximo mês. Aham.
E aí, na Praça da Cultura, tem o Centro Cultural Helena da Riva, que abriga dentro dele a Biblioteca Pública, a Galeria, a Escola de Artes, o Teatro Agostinho Luzinho. Biblioteca lá também, como que posso participar dessa biblioteca? Quem que tem Também interesse é em aberto. pegar livros? Exposição o dia todo. A gente conseguiu organizar um espaço, tem lá dentro computadores com acesso à internet, tem um acervo bem vasto. Legal. E aí para empréstimos, para pesquisa, a equipe da cultura faz um trabalho aí. A pessoa vai fazer o cadastro lá, Muito pode legal. levar o livro Pode também. para empréstimos. E tem um grande fluxo, tá, Natan? Tem um grande fluxo. Tem bastante É pessoas. bem legal. Tem tudo lá, o relatório das visitas, de tudo. Então, algumas pessoas não conhecem, porém, quando conhecem, se surpreendem, né? Porque já quero ir lá. Eu também quero. há uma grande visitação, há um público bem legal que frequenta. A própria criançada que estuda lá nos cursos acaba visitando ali também, né? E tem os projetos macros, né? Nós tivemos agora o FESCAF, né? Um festival de longa data no município, que trouxe gente do estado todo para competir, né? Eu vi lá, Então, foi show. Nós Também tivemos fui lá. o Arraiá da Floresta, que foi no período junino, teve o desfile. Agora, de 7 de setembro, tivemos um desfile muito bonito também. Sim, tá tendo vários eventos Muito, aí. Nossa, coisa que legal. Acho que também né, agora que a gente tá saindo dessa pandemia, que as coisas estão mais tranquilas, né, tá correndo mais eventos, né, tá começando a fomentar As novamente, pessoas né. sentem necessidade, né, de estar próximas, de se relacionar, de estar... E deu essa reinventada, né, Valdir? Porque a gente tá vendo que tá vindo umas coisas num modelo diferente, de um jeito diferente, né. Tudo mudou, né? Na experiência lidando com casamentos, eu vejo que os formatos até dos casamentos estão diferentes, a maneira de lidar com eles está diferente, tudo mudou. E As ainda pessoas passaram a valorizar outras coisas, até nas próprias celebrações, sabe? Que legal. E, Que bom, no né? meio disso Sim. tudo ainda tem essa parte, né, dele ir fazer essa questão dos Tem, casamentos. gente. Cara, fala pra nós aqui, você tem 24 ou 48 horas no seu dia? Porque eu acho que tem 48. Cara, Você consegue conciliar tudo isso muito bem? espero... Bom, eu acho que sim, né? Porque é o que você falou, são fases. Então, assim, existem momentos que você tá mais focado em tal atividade. Uma coisa Sim. vai... Por exemplo, hoje, dentro da escola, eu sou muito pouco professor, já. Então, por exemplo, no mês passado, eu abri mão de alguns alunos já por priorizar algumas situações. Então, eu estou mais gestor do que professor hoje da escola. Nós temos outros profissionais assumindo aulas que eu estava assumindo. Então, é isso. Então aí tem momentos que nós estamos com uma agenda de casamentos maior. Então, aí eu deixo... Então, você vai dando atenções a determinadas situações conforme vai construindo. E também com muita prudência, né? Por exemplo, eu já recusei casamentos porque eu não tenho agenda, né? Eu já recusei determinadas situações por outras, né? Então, Tem que estar gerenciando a agenda o tempo Nossa, todo, né? é isso que eu ia falar. Você se então. organiza muito bem a agenda, assim? O que você usa pra se organizar hoje, Valdir? tudo. Google, Agenda de papel, agenda no celular. Pra não esquecer de no nada. Não tem computador. ninguém que te ajuda nisso, é tudo você. Eu Uau. acabo ajudando os outros. Né? Você vai vendo. Lá na escola, a minha secretária que sabe disso, porque ela tem a rotina da semana dela. Sim. Segunda-feira é dia de não sei o quê, terça-feira é dia de não sei o quê, quarta-feira é dia... Como eu convivi com isso muito tempo, eu acho que eu passei a ajudar as pessoas nisso. Porque todos nós acaba se multiplicando em funções, né? Então, Multifacetas e a gente nem a colocar sabia. Então, é mais fácil quando você enxerga isso de maneira... Então, hoje você vai chegar e você vai dar foco a isso, a tal atividade. Amanhã você vai dar foco a isso. Não tenta fazer tudo junto do mesmo tempo, que não vai dar certo. Sim. Quando eu estava só na Ágape, eu me dividia em relação... Não, hoje é o dia da produtora. É dia de produzir conteúdo para produtora, é dia de organizar coisas para isso. Hoje é o dia do financeiro. E isso segue meio padrão, assim, sabe? E eu tenho isso já decorado na cabeça. Eu sei a atividade do dia de hoje da minha secretária. Não, então tem como nem cabelar. Não, Você sabe aí eu já tudo. mando pra ela, e aí, Entendi. tá tudo certo? E aí ela me manda relatórios sobre essas atividades. Fica a né? dica Nossa, aí, né? administrador nato, né? Pra Fica quem mais fácil de controlar. tá aí do outro lado ouvindo e fala, nossa, como é que ele consegue organizar tudo isso? Disciplina e organização, né, Valdir? Tem que ter. Eu estabeleço metas diárias, metas semanais, mesmo no serviço público, né? Então eu sei qual é o meu desafio dessa semana. Antes de vir para cá, eu passei lá na Secretaria de Cultura, despachei já com a secretária, já vimos as pautas do dia. E aí, Você tem um momento antes de dormir à noite que você pensa, faz programação, ou você já fez essa programação Não, eu no faço final no de primeiro horário da semana? manhã, normalmente. Primeiro horário da manhã. Eu chego de manhã e passo revista na tropa. E isso é Revista na interessante, tropa, eu acho ótimo. que isso é interessante para as pessoas que
estão pensando em abrir alguma empresa, algo do Aham. tipo. Às vezes tem aquela falsa visão assim, não, eu preciso de muita gente pra começar, ou talvez pelo menos eu tenho que ter uma secretária pra me ajudar a Gente, o Valdir faz tudo isso e muito mais sozinho. Então, às vezes, você precisa se especializar. Cara, eu acho em que assim, alguma o área. microempreendedor no Brasil sabe disso. Sim. Sabe que, tipo assim, ele não tem uma equipe a seu favor. Né? Então, por exemplo, e aí essa semana passada nós conversávamos lá. Eu tinha muita resistência ao setor financeiro. Detestava. Né? E hoje é basicamente o que eu lido. Eu tô indo assumir a direção de Sinop basicamente para trabalhar na parte administrativa. Sério? Né? Então, Entendi. hoje é um grande prazer. É Olha um aí. desafio, é isso aí, bora. Pra você ver, né, que muita gente fala, eu não gosto disso, eu não quero essa coisa, eu não tenho jeito pra aquela coisa, né? E, na Cara, eu vou falar, verdade- essa é para você. Eu vejo assim. Normalmente, essas coisas que você não gosta são desafios que a vida te propôs. Encara, enfrenta e isso vai trazer diferença na sua vida. É isso, sabe? E ponto final. Acabou. eu- Acabou, eu- acabou o tinha episódio muito- depois dessa. Depois dessa, né, cara? Tinha muita resistência à parte financeira, não Aham. gostava. Hoje é a primeira atividade do dia. Abrir a planilha, minhas finanças pessoais, a finança da empresa, o que vai, não sei o que, passo tudo aquilo. E isso me traz uma segurança. Olha, eu tenho clareza No como que que vai tá, o fazer. que vem, como que é, pá, olha ali, beleza. Em Legal. clareza é tudo. É aquilo que eu sempre penso assim, porque eu também dou aula, né? Eu sou professora também, então a gente tem todo um Aí, ó. planejamento antes. Então, pra você ter uma noção da universidade, a gente tem que planejar 6 meses, o semestre todo Justo. antes. E o que você disse é a maior verdade. Você sente paz e segurança, porque você sabe o que vai vir Você semana sabe que vem. pra onde você vai, Você né? sabe o que vai ter. E se tem um imprevisto ou outro, é pouco. Você consegue contornar a situação. Agora, você ir sem nada preparado, aí Aí dá cai medo. no mantra, né? Exato. Planejamento. Esta Exato. palavra, né? É a Eu acho chave que da a vitória. primeira dica, assim, pra poder tentar pensar em abrir algo, seja uma pessoa mais organizada, planejada no que você tem que fazer. Planejamento, clareza de estudem, Isso. assim, eu acho que dicas para quem está nos ouvindo, já que o tema é empreendedorismo. Sim. Estude sobre planejamento, estude sobre metas, né? Como uma coisa muito simples faz toda a diferença, né? Eu lembro do impacto que isso causou na minha vida. Metas, você sabe onde você quer chegar? E parece que é simples, não é. Olhe lá. E aí, para quem não conhece aquela ferramentinha, já viu aquela ferramenta Smart, da Meta Smart? Sim, Isso aí é, ó, Como chave. é que é? É específica, Específica, mensurável, mensurável, alcançável, alcançável. relevante e temporal. Nossa, Temporal, essa isso eu mesmo. que preciso aprender, hein? Depois eu faço o acróstico aqui para ela. mensurável, relevante e temporal. Justo. Passou Uma nessa... meta smart, é uma meta inteligente. Ai, Que é que aquela que você tudo. alcança mesmo. Gostei, gente. Passou por essa peneira, a chance de sucesso é muito grande. E isso é muito legal, né? Que Porque aí você dica, sabe aonde você quer chegar. E aí, quando você sabe isso te dá uma motivação, né? Se você não tem nada, pelo menos tem um plano, né, Valdir? Tem que ter um plano, né? Dica de milhões essa. Lembrei tá? do Até eu Pink anotei. Cérebro. Qual que é a meta do dia? Quem lembra do desenho animado? Essa Pink Cérebro é massa, cara. Eu falo, nossa. Faremos o que fazemos todos os dias, tentar conquistar o mundo. Essa é ótima. Essa é o grande final. Gente, eu acho que se nós pudéssemos ficar aqui falando com o Valdir sobre a vida Sim. dele, eu acho que ficaríamos o dia todo, porque ele tem muita história pra contar. Por isso que eu falo, comente se você quer que ele volte aqui pra Comente falar que o... com as Agradeço, vou me melhores sentir pautas, honrado. né? O que você gostou Não, também gente. de cada coisa que ele falou aí. Eu, A gente apresentadora, aprende sou uma pessoa que gostaria que ele voltasse. bastante. Não, Aham. porque assim, é muita história, Valdir. Eu aqui vendo, você falando pautado em uma coisa, aí você solta alguns fragmentos de outras coisas e fala, nossa, que vontade de perguntar sobre isso. Né, mas não consigo vontade de entrar nesse assunto, eu sei que vai embora. Porque é uma vida, né, Valdir? Eu acho que é uma pessoa, pelo pouco aqui que você conversou com a gente, é uma pessoa inspiradora, cara. Nossa, que Sabe, honra. assim, eu me senti inspirada, assim, a ser uma pessoa que transforma o meu dia a dia, né? Você acabou de dizer, assim, que se os desafios aparecem, você tem que enfrentar, né? E isso até entra um pouco em relação... Você tem medo de alguma coisa? Sem ser altura, mas, assim, nesse sentido, você sente medo? O medo te para? Acho que se alguém disser que não sente medo, É um mentiroso. mentiroso. Não, medo a gente sempre sente, né? É algo novo. O ser humano, por natureza, tem medo do novo, do desconhecido. Acho que não é nem do novo, né? Medo tem. E o que você Encara faz o com medo? E vai com medo mesmo. Bora. Vai com medo. Né? Eu li dica de livro. Olha aí. O mais recente que eu li,
É Vou anotar sobre isso. esse tema. Mais Sobre esperto medo. que o diabo. Nossa, eu tô lendo esse livro. Eita! Na verdade, eu já li ele umas 3 vezes. Ah, já. não, Eu gente, me adoro passem, esse me livro, passem, cara. já vou... O Não, Napoleon inclusive, Hill. inclusive Sim, os convidados do episódio passado, que logo vai sair aí, né? Tem uma livraria aqui na cidade, então já Brisa. vou... Brisa. Ah, a Postei. gente fala mesmo, é pra ir lá. É isso aí, Muito gente. legal, lá eles vão ter. Não. Eu Tem tenho, lá, inclusive, todo tem dia eu posto um bom dia com uma frase de livro no meu Instagram. né? Aham. Hoje eu postei o Mais Perto que o Diabo. Ah, não. Aquela primeira frase Que antes do conexão, prólogo galera. ainda. Olha aí, Porque Que muito conexão. bom. E Bom, o tema central é medo, né? Por isso. Sim. Que legal. na situação do O Napoleão Hill. medo é uma ferramenta utilizada por um diabo idealizado pelo homem. Justo. Nossa, eu tô interessado em ler esse livro. Esse livro é maravilhoso. Leia. Muito A única bom. coisa e ferramenta que você tem para vencer esse diabo é uma fé inabalável em si mesmo. Olha, ele decorou as frases do É. livro. Eu já li esse livro várias vezes, eu gosto Que legal, muito ele dele. é Que ótimo. legal. Não, então é aquela coisa brincando, mas falando sério, vai com medo mesmo. Vai com medo Vai mesmo. com medo. É isso. É isso. Exato. Porque falar que não vai ter, impossível. Vai ter sempre. O desafio sempre vai gerar essa insegurança, né? Uhum. Essa ausência de fé em si mesmo, né? Essa coisa Sim. toda. E aí você Sim. tem que encarar. Ou você encara, ou você é vencido, né? Ou você vence, ou você é vencido. Não tem um meio termo. Uhum. E se você é vencido uma vez, a tendência é que você seja vencido sempre. Né? Você vai exercitando É, essa vai capacidade, fic- né? vai ficando de nesse vencer lugar ou de- de perder, né? É. Vira um Não. hábito, até isso vira uma rotina, vira um hábito Que também. legal, gente. Não, tô falando, já tô inspirada. Ah, elas que vão maravilha. ter Você que tá conversar assistindo, de novo. espero que esteja Dá pra inspirado fazer um também. podcast pra falar só sobre esse livro, sabia? Ele Olha aí, ó. Tem um podcast, esses dias eu Tem retornei vários. com esse livro porque tem um do Thiago Negro, que é inclusive quem faz lá, como é que é o nome dele? É Prefácio? É o Prefácio. Prefácio, né? Que ele Justo. escreveu o prefácio de uma das Justo. edições aí. E é um livro que ficou anos escondido, né? E desde 1938 foi Sim, lançado há sim, poucos sim. anos atrás. É, Por causa do título dele, que é meio controverso. Nossa, já quero ler. Esse livro é Leia, maravilhoso. leia. Bom, Bom, Maísa, E aí, o que nós Natan? temos que fazer agora? Fazer a nossa brincadeira de sempre, né? Uma brincadeirinha saudável que a gente sempre faz com os nossos convidados no Sim. final, que é um bate-bola. Uau. Né? Perfeito. É aqui que a gente pega se o convidado Gente, que realmente orgulho. tá aqui, Vocês ó. repararam nisso aqui? Olha que gracinha. Pausa para o Isso. Merchan da Space. Olha isso aqui, ó. Ó. Gente, inclusive convidar a galera aqui da Floresta pra vir conhecer a nossa agência, né? Muita Por gente só favor. vê o estúdio e fala, mas onde é que é isso? É Lindo, aqui, lindo. pessoal. Aliás, em o Alta espaço de Floresta. vocês é inspirador, Ah, de fato. Obrigado. A ideia é essa, Obrigada. é claro, intencional, porque eles não são bobos, mas e atinge o alvo. É inspirador o espaço. Todo lugar de vocês é instagramável. Eu Que passeava Exatamente. por aqui e Essa falava, era a olha, ideia. Uma maravilha. foto, onde tiver, um bate uma bumerangue. foto. Isso aí, muito legal. É bem isso mesmo, Aldir. Então, assim, nós vamos fazer essa brincadeira com você que consiste no seguinte: nós vamos falar uma palavra e você vai dizer a primeira coisa que vem na sua mente em relação a essa palavra, aquele bate-bola. Olhando pra galera. Não, pra nós Pra mesmos. vocês. Vai ser Vamos lá. eu Fica à falo vontade. um, Natan fala outro, eu falo um. Beleza? Bora Preparado? lá. Vamos ver. Então vamos lá. Deus. Pai, Família, refúgio, Amigos. fiéis, empresa, sonho, Sonho. superação, realização, ser quem sou, Inspiração. Deus, um exemplo de pessoa, meu pai, Uma música do momento. alívio, uma palavra, amor. Uma frase. Essa é pra vocês. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como a Deus e não as pessoas. amém. E essa já foi o conselho de vida, que era a última. Exatamente. Já Nossa, matou as duas, Valdir. não precisa de outra. Que honra ter. Eu sabia que ia Toda ser minha. especial esse episódio e eu tô muito feliz de ter batido esse papo com você. Eu acho assim que, como eu disse, talvez você não tenha essa noção de você mesmo, mas é uma pessoa que me inspira. Nossa, que Tá. alegria. Obrigado Então, de pra todo mim, o me coração. inspirou hoje também. As histórias foram magníficas. Tem muita coisa pra saber ainda, dá vontade de conversar não. mais, Meu né? Deus, dá vontade de bater um Mas papo aqui, ó. vamos aí marcar um segundo encontro. E também pra quem quiser saber mais, que também pode te acompanhar nas redes sociais, no seu Isso. Instagram, né, Valdir? Pra ver os projetos que você tá tocando aí. Quiser te encontrar, aonde que vai? Vamos Isso. na Agape. Isso, vamos aproveita, deixa no aí, fala um teatro. pouquinho da Agape, do que você tá fazendo agora, convide a galera que tá nos assistindo aí pra conhecer do seu trabalho. Bom, convidar as pessoas a acompanhar a gente nas redes sociais, né? Hoje, força que isso tem, né? A prova Sim, é vocês com aqui, certeza. né? A força que o mundo digital tem hoje, né? Então,
Eu tenho o meu Instagram pessoal, que já foi compartilhado, tenho o da escola, @Agape Escola de Artes, tenho o da produtora, @Agape Produções Artísticas. Vamos pôr também na descrição. Isso. E graças a Deus tem um engajamento bem legal por lá. Tem uma galera que nos acompanha, que sempre está vendo, né, o nosso trabalho enfim. E vamos estar juntos agora, enquanto também a agência, para ajudar a gente a chegar mais perto de vocês. E me encontrar em todos os lugares. Seja na Agape, seja lá na Secretaria de Cultura e Juventude, ali no Centro Cultural, ou pelas andanças aí da vida, onde nós estivemos, sempre tem um grande prazer. Que maravilha. Em conversar. Que legal. E outra coisa que eu queria pedir pra quem tá do outro lado aí, se você tem uma experiência com a Agape, se você participou de algum projeto, comenta aí nos comentários. Com certeza o Valdir vai adorar ver, a gente vai adorar ler também. Verdade. Vamos responder todo mundo aí, então comenta aí a experiência que você já teve na Agape, né? O que essa empresa fundada aí pelo Valdir trouxe de transformação na sua vida. Hoje nós estamos ali lá no CTG, para quem algumas pessoas nos perguntam, né? A escola aqui em Alta Floresta está localizada na Avenida Uniflor, que é o nome oficial ali daquela rua, anexo ao CTG Clube, e para convidar as pessoas a conhecer lá a Atitude Estúdio de Dança, quem está em Sinop, na Avenida dos Álamos, lá no centro. Número 25, Atitude Estúdio de Dança, lá, Agape, aqui em Alta Floresta. Ah, gente, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigada por esse episódio maravilhoso, Valdir. Obrigada por compartilhar aqui a sua história de vida, da sua empresa, mas também inspiração. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vida longa, Space. Amém. Muito obrigado, Valdir, pela sua presença. Foi uma honra, foi muito bom estar com você. Que lindo. Foi muito bom estar com você. Sucesso, Valdir. Foi um prazer. Obrigado pelas histórias e por toda a inspiração que você trouxe para nós hoje. Espero que vocês tenham se inspirado também. Pessoal, fique ligado então. Semana que vem sai outro episódio com outros convidados. Então, toda semana, segunda-feira, às 18 horas, sai um episódio aí no nosso canal. Então, mais uma vez, se inscreva, dá like, compartilha, porque sempre nós vamos estar trazendo empreendedores, pessoas aqui, ó, como o Valdir, que vão trazer inspirações e história de vida, tá? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.